Our life, our fucking life, our fucking life, our fucking life. I'm alive, I'm alive. Okay, of course I'm alive. So, I'm with Raquel here. She's Brazilian and she's my babe. And this is a Brazilian content, so we're going to be reacting to a content on YouTube here by Canal Foco titled One Mine versus 30 Pais featuring their band. It means one mother versus 30 fathers. So let's watch, but let me first put my English subtitle. English. So let's watch. Por criar um filho sozinha. O que eu tô explicando pra vocês é que a mãe não é vista. É só pra você entender que a figura do pai, na tua visão, tem que ser corrigida pra o que é um pai de verdade. Nossa, se estamos no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar, só na carreira deles, só neles, Mas aí é a questão. as mulheres que Se eles o querem homem não conquistar trabalha, é vagabundo. e a vida Se o deles. homem não tá lá pra sustentar a criança, se a mulher não cria filho dela, ela não presta. Se a mulher não cria o filho dela, ela também é vagabunda. Aí se a mulher... Então a gente tá usando aqui... E se a mulher abandona a criança, a justiça não faz nada. Agora, se o pai A justiça não faz nada? Então a realidade é essa, a mulher nunca pagou pensão. Nunca. Até Você tem onde eu certeza do que você tá conheço. falando? Isso é um fato. Você tá baseado no quê? certeza Que nenhuma até onde mulher eu no enxergo a minha mundo pagou uma realidade. pensão. Ok, a cobrança da mulher, ela é exagerada em que ponto? Por que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na tua amamentar fala. nunca é um problema. Na verdade, Você é uma quis dizer bênção. isso. Eu não disse que um pai, ele não vai ter uma cobrança. Pai Perfeito. tem cobrança, como mulher também Perfeito. tem. Só que a mulher vai ter essa cobrança em dobro. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas pra mim tá descolado da realidade. Bia, vamos lá. Vamos. Polêmica agora, vamos esquentar a parada. Sem dinheiro, o que uma mãe faz? Oi, gente, eu sou a Bia Ben, sou influenciadora e mãe de um bebê lindo de Todo 6 mundo anos, que é o brasileiro, Benjamin. influenciadora. Ai, ele é lindo, eu sou apaixonada. E hoje eu tô cercada por 30 pais. É bom se você falar, você é criador de conteúdo. Yes. É tudo. Melhora, né? É mais sofisticado. Parece que você está abusando. É um trabalho, né? No tudo jeito, não só sobre brasileiros, sobre indianos, sobre eu influência, a mãe influência. Mães fazem mais sacrifício do que os pais. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Olha, discordo. Mães não fazem mais sacrifícios do que os pais. É porque eu sou pai, tenho uma filha de 5 anos e a minha rotina inteira é baseada na rotina da minha filha, tal qual a da mãe dela. Então, assim, no mínimo, não tem uma disparidade. Existe, sim, um equilíbrio. Imagina que você é pai. Hum. Você acha que quem faz mais sacrifício, a mãe ou o pai? Sacrifício. Então, quando nós estamos falando, nós precisamos falar sobre pai que é responsável e mãe que é responsável. Quando nós estamos fazendo esse discussão. No caso da Bia, ela é mãe solo. Não, o Ben não tem. Então, esse assunto, esse tópico é tópico de mãe ou pai. Não sobre mãe responsável, Não, pai não é mãe responsável. ou pai. É, sim, estou falando, agora estou falando responsável mãe, responsável pai. Quem fazer mais do que Mais pelo filho. sacrifício. Tô te perguntando. Estou pensando. Ok. Eu acho que é mesmo pessoas. 50-50? Porque eu disse isso? Você está falando mais porque você coloca mais emoções. Não tem Não, sobre como você cuidar com filhos, dar leite, Isso entendeu? não é emoção, isso é trabalho. Não, é parte de... Eu sei, é parte... Imagina você ver pai que não tem mulher, que não tem mãe. Ele vai fazer o mesmo também, né? Entendeu? Então, eu não quero você Rebaixar. o que homens responsáveis estão fazendo para Tudo filho bem, também. mas isso é uma questão geral. Geral. O que eu vou A dizer... estatística, quem faz mais sacrifício? O que eu vou dizer... Eu vou dizer, mãe, 60 homem, 40. Mas muitas mulheres sempre dizem, mãe, 80. Homem, 20. Entendeu?
Você sempre coloca mais para vocês, mais do homem. Porque vocês, quando você pensa sobre esse tópico, você sempre pensa imediatamente, pai não é responsável. Tá. Entendeu? Vamos... Não acha de sua mente, entendeu? Quer falar um pouquinho em inglês pra quem tá assistindo? Não importa. Que pessoas vai... Ali nas responsabilidades. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas para mim tá descolado da realidade. Entendo, eu acho muito legal você ser um pai presente. Isso é incrível pra sua filha. Mas eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Biologicamente falando, uma mãe vai parir uma criança, né? O corpo dela vai mudar por muito tempo. Ela vai gerir aquela criança vai... Isso não é sobre sentimento. Eu concordo, é Isso natural. é trabalho. É natural, eu sei. Tá. Eu sei. Crescer dentro dela, né? Eu, por exemplo... Mas o que eu não magra gosto quando eu tinha- é como a mulher fala isso, parecendo Deus dá você sofrimento. Fazendo isso. Como algumas mulheres falam isso. Não, espera. Não, espera. Como a mulher fala isso. Como algumas mulheres falam isso, parecendo Deus fez isso para você precisar sofrer. Não é sobre isso, sofrer. Não. Não. Algumas mulheres Eu pensam sei, eu isso. entendi. Então vai parecer. Então, imagina se eu dar minha vida. Ou eu fazer sacrifício para meus filhos. Eu não preciso falar. Fazendo estou fazendo ajuda para meu filho. Entendeu? Entendi. Porque estou cuidando do meu filho. Eu não vou falar com meu filho. Como eu estou ajudando você. Estou ajudando você, entendeu? Você Não, é meu, entendi. entendeu? Você tipo, jogar na Entendeu? cara, eu Se entendi. você é minha mulher, eu posso falar isso porque nós somos. Você cresceu, eu cresci. Nós Já somos somos diferentes. Uhum. Mas quando eu dar luz para você, não falar como assim você está dando ajuda. Sim, eu entendi. Pra Eu entendi baby. o que você quis dizer. Tira isso. Mas é porque, só pra você Entendeu? entender. Então, homens, eu acho que alguns homens, ou muitos homens não pensam, quando o homem está fazendo sacrifício, nós não reclamamos sobre sacrifício que nós estamos fazendo para filhos, nossos filhos, para homens presentes. Mas mulheres, algumas mulheres, não estou falando muitas mulheres, ou menos mulheres sempre falam como assim. Tem algumas mulheres na Nigéria, não na Nigéria, tem algumas mulheres, eu não falo sobre Nigéria, só falando sobre Nigéria. Algumas mulheres vão dizer, estou dando luz para seu bebê, Seu filho. seu filho. Estou fazendo para seu filho. Estou fazendo muito para seu filho. Então, você precisa Me recompensar. me recompensar. É nosso filho. Entendeu? Tira esse. Imagina o pai dele morrer, de filho morrer. Você não vai pensar isso, né? Então, você pode falar isso para pai que se não é presente. Yeah. Sim. Não, mas para falar isso para pai não é presente. Yeah. Aqui, Se você dá luz, se você dá sacrifício, todo mundo, nessa vida, tudo não tem balanço. Não há coisa de você dar luz esse sacrifício. É mais de homem. O homem não sente o mundo na diferença, blá blá blá. Nós estamos. Você pode morrer quando você está dando luz. Yeah. Eu sei. Então, alguns homens entendem isso, como eu estou concordando sobre isso. Mas eu quero que mulheres, se está entendendo, pensar sobre homens que estão presentes, o que está acontecendo aqui. Tem batalha para pais aqui. Ou eu dar luz para filho. Eu como um pai eu vou ser. Eu vou ser. Que exemplo Como eu você vou vai dar? exemplo. se eu vou conseguir Você vai ver alimentar. algumas pais roubando. Quando ele dá luz para bebê, ele tem filhos. Ele vai começar de pensando, eu não quero roubar, eu não quero fazer algumas coisas mal. Para não dar exemplo mal. Ele está fazendo isso, ele está fazendo algumas sacrifícios, blá 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 isso. Entendeu? Eu entendi. Uhum. Eu entendi. Mas Deixa eu falar. mas o que ela fala, sim. O ponto aqui, é importante deixar claro que o ponto aqui, a gente tá no ponto de vista de uma mãe solo, uma mãe que não tem, no caso do filho dela. Espera, por favor. No caso dela, o pai não abandonou, ele morreu. No caso da Bia Bem, ele morreu. Ok. Não subiu a Não, Então, ele morreu. ok. Mas a taxa hoje no Brasil, eu posso falar, não sei do mundo,
a taxa hoje no Brasil, temos mais pais que abandonam e não provêm os filhos do que pais presentes, tá? Eu sei, yes, eu sei. Vocês Então, têm mais isso pais não aqui presentes. é sobre pais que estão vivos, Se está presente. saudáveis É, e mas- não provêm os seus filhos. Então, esse base de tudo pessoas que está aqui não faz sentido, sabe? Mas eles vão querer argumentar. Não faz sentido. Ela tem educação, pai morreu. Porque se ele vai ficar presente ou não. Mas homens, se você trazer, se todo homem é presente, é bom. Eles vão falar que são. Nós precisamos discussão de base de mãe está presente, pai está presente. Ela vai sentar. Sim. Pais, 30 pais é presente. Sim. Então, eles vão discutir sobre o assunto, porque ele tem base mesmo. Sim. Então, não vai mudar. Só pra você entender, no decorrer do vídeo você vai escutar que alguns são presentes, alguns estão com as esposas, mas os argumentos deles são menosprezando o trabalho que uma mãe faz. Entendeu? Você vai escutar no decorrer do vídeo. Eu sei, nós vamos escutar mais coisas aqui. Mas só falando, esse assunto tem os faults. Tem... Espera. Se alguns pais aqui não é presente e pai dela morreu, it means the base of this video is faulty because it's leaning on many sides. Não, mas não é Olha. É significa que a base desse vídeo é defeituosa. É, sim. Então, estou dizendo, não, todo mundo vai ter pontos. Mas estou dizendo, se eu quero, nós precisamos aprender mais. Nós precisamos procurar mulher que tem marido ou pai presente. Não, tudo e bem. todos os pais é presente. Mas Então, todo mundo vai falar certo, porque ele está ele vai falar sacrifício dele. Ela vai fazer sacrifício dele. A questão aqui Não pode justificar. mães e pais. Eu Mães sei. e pais e ponto. Então eu Sem sei. presente ou não presente. Eu sei, mas estou falando porque ela tem defeito de pai para a filha dela. Mas bem tá criado. Não, ainda isso vai ter defeito na argumentação. Tá. Argumentação, entendeu? Só pra você entender. Essa é ideologia. Vamos seguir, só pra você ver que não vai ter. Não. Espera. Não vai ter. Não, como eu... Não. Não alguns assuntos. Você pode ter resposta certo, mas opinião diferente. Tudo bem, é que a Bia tem... Eu consigo dizer, ela está falando verdade. Porque é certo. Mas minha opinião não é certo. Porque eu já tenho algumas coisas formadas dentro da sua cabeça. Então, ela vai ter algumas coisas ser certo, mas porque ela não tem pai presente, ela pode falar algumas coisas. Tá. Como ela sente. Ou como ele sente também. Eu quero ver as suas reações durante o vídeo. Bebê. E aí os órgãos da mãe, eles ficam pressionados enquanto aquela criança cresce dentro dela e ela vai parir aquela criança. Então, assim, biologicamente falando, é óbvio que ela vai fazer mais sacrifício. Agora, eu entendo que você ajuda sua mulher, tipo, você falou que é 50-50, né? Tipo, você faz tudo o que ela faz. E isso é certo, porque, na verdade, não é uma ajuda, né? O pai não vem ajudando. Ele tem que ser pai. Você exerce o papel de pai. E esse é o correto. E, assim... Gente, 50-50. Gente, pai que faz o que precisa ser feito não tá ajudando, tá? Isso é muito importante. Você não tá me ajudando, você tá fazendo o seu papel. Sim. Você não tem que receber o parabéns. O que você está falando... Ela falou aqui, tipo... Falando fixo, 50. Então... Isso não é o favor. Sim, esse não é favor, né? Esse não é favor, né? Não. Fazendo 50-50. Ou fazendo algumas coisas. Não é favor. Então, dando luz para bebê não é favor. Tá. É seu filho. Tá. É meu filho. Tudo bem. Não é favor. Tudo Deus bem. criou isso. Mas coisas acontecem... Fala com Deus sobre isso. Coisas acontecem aqui que jamais vão acontecer aqui. Eu sei. Entendeu? Mas, então eu estou falando, não pensar sobre favor. Deixa seu mente aberto. Entendeu? Tá, não dá pra... Mas eu sei, mulheres sofrem. Tá nos postpartum, tudo. Depois, seu corpo vai mudar, tudo.
algumas pessoas têm depressão depois dando luz. Já vou falar sobre isso. Só um detalhe, eu não sou mãe ainda, gente. A mãe Ainda. fala isso. Quando uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele acaba de nascer, existem coisas que você não vai poder fazer por ele, como amamentar, né? Ou às vezes ele vai querer aquele colo da mãe que você não vai conseguir dar. Então, sem contar que ela tá muito debilitada, porque ela acabou de parir, seja normal ou cesárea, ela acabou de passar por uma cirurgia e ela vai cuidar de alguém. E o parto é a única cirurgia onde uma mãe vai, né, ficar debilitada e ela vai cuidar de alguém e alguém cuidar dela. A gente faz qualquer cirurgia, alguém cuida da gente. E não a gente cuida de alguém. Então, na minha concepção, a mãe faz mais sacrifícios também por essa questão biológica. Tem muitas outras questões. Sim. No seu caso, que é um caso concordo ótimo, com ela. que a sua Biológica. Eu gosto como ela está falando biológica. É Parte. natural nosso. No, esse parte, eu concordo também. Você tem muito sacrifício. Isso não é fácil. Emoção vai mudar, depressão. Tem algumas pessoas que vai ficar louca depois. Sobre depressão, depois da luz. esposa tem a você, é maravilhoso. Mas existem mulheres que não têm, né? São mães solos e ainda assim elas têm que dar conta de 100% desse trabalho para além de estarem debilitadas pós toda uma situação que é o parto e aqui é uma loucura. Enfim, é uma loucura. Você é casada? Não. Então talvez já comece por aí o teu problema, na verdade. O que você apresentou pra gente que foi um problema. Porque, de fato, Não é um problema. É um problema. Na sua concepção, tudo que você falou foi numa forma de um caráter negativo. Quando, na verdade, o pai está presente na vida da criança, independente dessa questão biológica. Até pelo fato de que você falou que tem uma menina, não é? Não, Um menino? um menino. No meu caso, eu tenho uma menina. O vínculo dela com o pai, ela é, assim, carnal. Eu te afirmo isso. Eu tô Até pelo entendendo o que fato você tá de falando que- do vínculo, mas aqui não é sobre vínculo e sobre Sim, fatos. você A disse mãe sobre engravida e o pai não. obrigações. Tudo A mãe vai bem. parir e o Mas pai eu não. falo Só que a Isso mãe- não é uma reclamação. O que eu tô te claro. explicando é que são fatos. É como Não. o dia vai estar claro e a noite vai estar escura. Todos é os fato. teus argumentos foram em caráter negativo. Em nenhum Por momento. que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na Não, tua amamentar fala. nunca é um problema. Ele distorceu. Não, mas você escutar ele, o que ele falou? Escutei. Como dar leite, parecendo você, Ruim. ele é parecendo favor. Não faz, foi um favor. não sobre favor, mas parecendo o que, como ele O falou? que eu quero... Como ele falou? Você Como disse que what era um things that problema você você ter que amamentar. Você quis dizer isso na Não, tua amamentar fala. nunca é um problema. Na verdade, é Você uma quis dizer bênção. isso. Claro que é uma Se é bênção. uma- Tô te explicando é que são fatos. É como Não. o dia vai estar claro e a noite vai estar escura. Todos é fato. os teus argumentos foram em caráter negativo. Em nenhum Por momento. que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você Porque quis dizer ela, isso. ela não falou isso. Só Ela não explicar o fez que isso. ela quis dizer. Ela falou que ela é uma cirurgia. Você tem um filho, é uma cirurgia. Você É, vai ser aberta. pessoal vai E quando cuidar você pra ela. sai do hospital, você não é cuidada. Você tem que cuidar de um bebê. Sim, eu sei. Entendeu? Eu sei. E amamentar... Então, pessoas Pera. precisam cuidar para ela também. Só que não tem esse cuidado com a mãe. sim. O cuidado é só com o bebê. Eu sei. E tá tudo bem, isso Eu não é um concordo. problema. Eu concordo. Entendeu? Esse não é um problema. Eu entendi, eu concordo. E a questão de amamentar, gente, tem muita gente... Calma aí, vai rapidinho. Tem muita gente que amamenta que o bebê não tem a pegada certa. Então, o bico do peito da mãe vai ficar machucado. Não quer dizer que ela odeia amamentar. É sensível. Mas não é fácil. Eu sei. Entendeu? Eu concordo. Só tô querendo te explicar que, tipo, o argumento que ele tá falando, mas tá falando que é ruim. Não é sobre isso. É sobre que é um sacrifício maior. Vocês entenderam? As inscritas do MEC daqui que forem mães vão entender, sabe? Não é porque, tipo, me machuca, eu fico mal, que é ruim. E olha que eu ainda nem fui mãe, entendeu? Então, assim, é um sacrifício maior, sim, entendeu? É um sacrifício maior. Tem pais que não acordam de madrugada pra ficar com o bebê que chorou, mas a mãe tem que levantar. O sono da mãe fica mais leve assim que o bebê nasce. Pra escutar o nhê do choro. Sim, eu sei. Eu concordo com você. Entendeu? Eu concordo com Ele você. distorceu o que ela falou. Eu sei. Ele é um FDP, filho da puta. Não falar isso. Sorry. Não. Porque pessoas tiram algumas coisas. Não no jeito. Você não. Esse não dá você direito para falar algumas mal. Porque eu tenho assunto diferente de você. Não é sobre diferente. Opinião diferente de você. Ou eu tiro algumas coisas. Imagina eu dizer, porque você diz, você não fala como você é puta. É diferente. Entendeu? Eu não quis dizer isso. Não. Você não concorda comigo. Eu dei só um xinguinho. Então eu vou dizer você é puta. Não faz sentido, né? Guys, it's not actually easy arguing in Portuguese. Like this to show you.
It's not easy. Na tua Amamentar fala. nunca é um problema, na verdade é Você uma quis dizer bênção. isso. Claro que é uma Se é bênção. uma bênção, não significa que mesma não é forma- difícil. Da mesma forma que um pai acordar de madrugada pra mãe poder descansar depois que ela amamentou e fazer a criança Você rotar, acha, também é uma bênção. você acha equivalente amamentar e acordar de madrugada pra ajudar um bebê? Sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, quando Equivalente? Você escutou? Ela tá falando, ele tá falando que acordar de manhã é como se fosse o mesmo trabalho de amamentar. E não é. Amamentar é mais difícil. Eu sei. Entendeu? Pode não ter. Se você não produzir, pode não ter, porque você não está bem. Pode não ter também. Não, mas eu só tô falando... Mas ele está trabalhando o tempo e o momento também de dando... Não, ele tá falando que ele mesmo acordar jeito, de madrugada é a mesma coisa dela amamentar. Eu entendi. Não é a mesma coisa, pô. Eu sei. Sem sombra de dúvidas. O peito afinal da de mulher contas, Não vamos não concordar com ele. Quando eu dizia eu concordo, não me olha. Olha aqui, falando. Você não tem problema comigo. Eu já falei isso. Quando eu dizer eu concordo, pega isso. Eu quero saber as suas reações. Então, não falar. Quando eu dizia eu concordo, porque eu pensei isso. Ok. Então, não falar pra mim, fazendo eu não concordo. Eu não concordei. Machucado. O peito da mulher em tudo pedra. bem. Amamentar pra você é equivalente a acordar de madrugada. O que uma coisa que um pai pode fazer, mas uma avó também, uma babá também. Amamentar é uma questão Mas, ó, biológica. Agora, que Sim. o pai não consegue fazer. Mas você Agora, falou que eu falei no as caráter negativo, obrigações- e amamentar não é negativo. Não, você foi Pelo menos negativo. pra mim não, porque eu amamentei meu filho até 3 anos de idade, Então, por exemplo. qual é a discrepância que existe entre as A obrigações mãe do pai faz, com a mãe? a mãe é mais importante, ela faz mais sacrifício, isso é óbvio. Talvez você tenha esse ponto de vista pelo fato de você não ter tido uma pessoa que possa ter te ajudado. Não, eu tive pessoas que me ajudaram, por E mais aí, que não tenha sido pai, Em algum mas eu momento tive pessoas que me Em ajudaram. algum momento, alguma coisa de ruim aconteceu nesse contexto que te faz crer que os pais não... Obrigada. Espera. Eu vou dar exemplo do que é mais foda. Olha, quando Maria dá luz para Jesus, não José transa com ela. Sim. Então não é filho de José. Então quando ela está cuidando para Jesus, ela não vai brigar com ninguém, com o pai que não está presente, falando, eu dei a luz para Jesus, Jesus, ele está mamando, ele está bebendo. Ele não transou com você. Então você vai falar com o Espírito Santo. Não, você não está aqui, você não está cuidando, entendeu? Então, quem vai falar com? É mais maior, entendeu? Entendi. Ele está presente para... Joseph estava presente para Deus. Era a figura paterna. Ajudando ela. Para filho que não está ele. Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Roberto. Roberto. Nome do meu pai. Sério? É. Então gente boa ele, né? Ele é. Bia, vamos Ele lá. era. Ele não tá mais aqui. Poxa. É, Bia, eu discordo, entendo. tá? Essa questão que a responsabilidade. Como você disse, a mulher amamenta. Mas se a mulher tiver o parto cesárea, o organismo dela demora muitas das vezes para gerar o leite para essa criança. Entendo. Então o pai consegue amamentar essa criança, porque é um leite, tá? De fórmula. Eu queria falar isso. Eu sei leite formulado como assim. Não é mesmo de natural. Todo mundo já me dizia, esse é mais importante de natural. Mas, então, mulheres precisam pensar algumas coisas. Nós podemos trocar algumas coisas. Mulheres estão fazendo Algumas funções. funções. Porque não é natural. Não é natural como mulher vai. De outra maneira. Então, se mãe, Morre. bebê ainda vai crescer bebendo Sim. formulado. Graças a Deus, ele não vai ter problema porque ele está bebendo formulado, leite, blá blá. Tem acompanhamento. Pai vai fazer Acompanhamento isso. médico, blá blá blá. Pai vai fazer isso também, entendeu? Então, você sabe, pai não vai reclamar. Ele está sozinho, fazendo tudo para esse bebê. Pai não vai falar, essa responsabilidade parece favor de bebê. Não, e nenhuma mãe fala isso. Não estou falando. Tá. Não estou falando direto, é sobre de ações. Sim. Sobre dando assunto. Nós fazemos muito. Quando você sempre protestar,
Tá, nós fazemos mas nenhum pai vai dizer, nós estamos falando para os nossos filhos, nós precisamos mulher, se tem pais single, solteiro, se não tem mãe ou mãe não está presente, ela morreu, ou ela deixa a baby viajar, não, olha, porque ela não quer filhos também. Acontece, Pai, mas é tá? muito difícil. Eu sei, mas estou falando sobre jeito como um pai. Pai não vai reclamar, pai não vai ir para blá blá blá. Ele vai fazer algumas coisas. Se pai não quer casar, tem algumas coisas que vai continuar fazendo isso. Não é fácil. Mas o que estou falando como vocês mulheres têm as ações sobre isso. Parecendo você está falando essa vida não é justo. Tá. Cara, esse vida não é justo, entendeu? Mas como você fazer seu... Deixa eu falar. Espera, como você fazer de suas discussões, parecendo você está falando, você está ajudando o bebê. Tá. Você quer compensar por isso. Tá. Agora vamos colocar esse pai que tem que trabalhar para dar o que comer para esse bebê. Vamos colocar... Ele ainda vai continuar trabalhando. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, tem que sim. cuidar, tem que acordar de madrugada, tem que levar no médico, tem que levar na consulta, tudo certinho. Sim. Vamos colocar esse pai, que não tem ninguém, um pai solo, junto de um pai que tem uma esposa. Quem vai estar mais cansado? Mulher. Quem vai estar mais cansado entre esses dois pais? Um pai que tem a esposa, e que é pai presente com a esposa, e esse pai que é pai solo. Quem vai estar mais cansado? Vai solo. O trabalho que ele tinha que fazer... Eu sei. Calma, eu sei mesmo espera. O trabalho que estaria sobrecarregando ele seria da esposa. Mas entendeu? eu sei. É uma exceção. Eu sei que tudo, você vai ficar cansada quando você fazer isso sozinho. Eu posso falar que eu tô cansada. Eu sei. É meu direito. Eu sei. Você pode falar isso quando você está cansada. Eu consigo falar isso quando eu estou cansado. Sim. Mas, no jeito como falar, você está cansada, sempre parece que você está dando ajuda. Não. Não é. Homens, eu sei que não é uma ajuda, mas eu tenho o direito de falar que homens não vai reclamar. O homem ainda não vai reclamar. Se não é justo. Como homem... Vai sim. Não. Nós homens... Alguns homens têm contabilidade sobre quando ele tem responsabilidade. Ele não vai reclamar, eu tenho responsabilidade, eu quero... Vai falar. Não, eu quero dizer... Vocês, como vocês mulheres... vocês... eu não sei como eu vou... Isso é normal do ser humano. Falar o que tá deixando ele frustrado. Então, normal. Estou falando como nós estamos. É diferente, você não entende isso. Homens podem segurar algumas coisas. Não reclamando. Mas vocês mulheres... Não tem esse... A gente precisa externar. Falar pra alguém. Sim, você não quer segurar... Então, por isso que vocês são frustrados. Não. Porque quando você vê isso, nós temos alguns assuntos sobre homens fazendo suicídio. Porque ele não fala. Ele também. Exactly. Então, pronto, você já se respondeu. Então você está comprando nós. Você já se respondeu. Então estou falando isso. Nós não vamos reclamar. Se nós fazemos suicídio, você ainda vai dizer não sou culpa fazendo suicídio. Você precisa falar. Mas quando nós falamos, você vai dizer, você não é mulher. Você não é pussy. Não é isso. Não é isso. Todo mundo sempre fala isso. Você é fraco. Não. Quando o homem está falando, quando o homem chora, você vai dizer ele é fraco. Isso pode ser antigamente. Hoje em dia, gente, façam terapia. Agora é de sucesso. O homem chora. Algumas vezes, não é fácil. Ele é fraco. Não sobre falando como você pensa. Você eu sei. Mas olha fora. Não, tudo bem, amor. Como pessoas. Tudo bem, mas gente, tá tudo bem reclamar, tá? Se você for pai solo, tudo bem você reclamar. Tudo bem. Não é reclamar, na verdade. A palavra não é reclamar. Não é sobre reclamar, mas... Falar, sua exaustão. Tô cansado porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar leite pro meu filho, eu tenho que levar ele pro médico. Ele tem que estar limpo, vaciado. Mas às vezes você sempre esquece esse é seu filho. E as mães? Se todo mundo está caindo... Espera. Você sabe, eu já falei isso. Falando... Desculpa, é diferente de desculpa.
Uhum. Eu posso falar, desculpa. Eu vou dizer, desculpa. Então, como você falar algumas coisas, parece, desculpa. Não, olha, desculpa, de jeito. Eu entendi, Então, o que você homem não vai falar, desculpa. Tá. Como você passa suas dores, é diferente de como o homem vai passar. Eu entendi. Entendeu? Tá. Vocês homens são geralmente mais reprimidos emocionalmente, tá? Mas a questão de você falar das suas exaustões não é reclamar. Tipo, eu tive um filho, agora eu tenho que cuidar, agora eu tenho que fazer isso. Não é reclamar. É só colocar suas frustrações. Você pode estar frustrado. A Jaqueline, uma amiga minha, gente, ela ama a filha dela, mas ela não gosta da maternidade, porque é difícil. E ela é mãe solo. O pai não ajuda com porra nenhuma, desculpa o palavrão. Não sou sobre Jack, tudo homem, muito homem aqui. Eu só tô falando da pessoa que eu conheço. Eu conheço a Jaqueline, então eu posso falar sobre ela. Ela ama a filha dela, ela morreria pela filha dela, mas ela não gosta da maternidade. Porque ela tem que enfrentar tudo sozinha. É a mesma coisa, ela não tá reclamando. Ela tá cuidando, tá se virando nos 30 pra conseguir uma casa, pra deixar tudo perfeito pra Alicia. Porque ela tem que fazer isso, porque ela colocou no mundo, entendeu? E ela ama a filha dela, ela vai fazer de tudo pela filha dela. Mas ela é gostoso? É maravilhoso? É incrível? Não é! Não tem que romantizar. Eu concordo, esse não é fácil. Então pronto! Eu sei. Não é sobre reclamar, é você, tipo, você tá cansado. Então, você está pegando ela sobre como outras mulheres falam sobre isso. Ela está falando no jeito que você entende. Se ela está falando sobre natural, eu não gosto desse parte. Da maternidade. Eu não gosto de menstruando. Mas eu como posso falar isso agora. Algumas pessoas falam isso no algumas jeitos. Você está pegando ela dentro do... Não, amor, é geral. Se você perguntar... Vamos assistir. Vamos. Muitas das vezes a mãe que gera uma criança, ela não tem leite para amamentar. Sim. Então você não pode afirmar 100% isso. Não, eu te entendo. Eu acho que o que a gente tá acho que fugindo um pouco, é que aqui não é sobre amamentar ou não amamentar. Amamentar é uma situação que a mãe sim faz um sacrifício, porque mães fazem mais sacrifícios do que pais. Isso pra mim é um fato. Porque, por exemplo, ela amamenta, mas para além disso ela vai parir. É literalmente uma criança saindo de dentro de você, que não acontece com um homem. Então, assim, um dia depois do seu filho nascer, você tá 100%. Tá de boa. Se você quiser jogar... Tem algumas mulheres, alguns ricos, ou alguns modelos, que dá luz para bebê, ela vai dizer não quer. Amamentar, por causa vai cair o peito. Sim, ela não quer isso. Então, eu sei esse sacrifício mais do homem, mas esse é sacrifício que se pode trocar. Se pessoas podem trocar, homens menstruando, fazendo algumas coisas. Se alguns sacrifícios é sacrifícios, verdade. Mas eu acho que esse tecnicamente ou lógico. Se você pode trocar algum sacrifício, então não é sacrifício. Porque tem algumas mulheres que não vai. Então, não falar esse sacrifício. A gente tá falando de exceções, amor. Então, não falar esse sacrifício. Eu sei, mas... A maioria. Eu sei, mas esse pode trocar. Maioria faz mais sacrifício. Então, esse pode trocar. Entendeu? Esse você pode trocar. Não é todo mundo que tem esse luxo. Eu sei. Então pronto. Eu sei, mas não sobre você. Porque você está pobre. Olha, você é rico. Você mata pessoas. Eu sou pobre, eu mato pessoas. Nós matamos. Não é sobre como nós estamos. Você é rico, eu sou pobre. Não, você matou. Você está dando leite. Eu não estou dando leite. O que é fato de... Esse pode trocar. Mas está falando de... Se você não quer, você não pode... Não. Estou falando esse parte. Você pode trocar. Tá bom. Entendeu? A pelada agora você consegue, a mãe não. E se for uma cesárea, pior ainda, porque a recuperação é ainda maior, entende? Agora, nesse quesito que eu tô te falando biológico mesmo, biologicamente falando, as mães fazem mais sacrifícios. Vocês não vão parir, não vão ter todos os hormônios de vocês bagunçados. Não vai demorar de 6 a 2 anos pra voltar o seu corpo integralmente, não vai acontecer, entendeu? E mesmo assim, no seu caso, você é casado? Não. Então, aí Mas você... eu tenho um filho. Tudo bem. Ele tem quantos anos? 12. E mora comigo. É bem grande já, né? É Já. 12 anos. E mora com você, por Mora exemplo. comigo. Mas quando ele nasceu, se ele tivesse que ficar com a mãe dele, ela ia ficar depois de um parto, eu não sei se foi normal ou se foi cesárea, Normal. ela teria que cuidar dele. Normal, a mulher se recupera mais rápido porque eu tive normal e eu sei como é que é. Mas cesárea, ela demora um pouco mais. Porque é uma cirurgia, né? Você vai abrir a mulher ali, são 7 camadas, é uma loucura. Então, o que eu tô te explicando é que biologicamente, por mais que você seja muito presente, e isso é incrível, eu acho que os homens têm que fazer exatamente isso. Eles têm que ser presentes. Eles têm que apoiar a mulher. Ele tem que ser pai. Bia, entendeu? mas assim, ó. Desculpa. Eu sei esse sacrifício. Esse é de primeira
primeira parte de vida de filho, Do bebê. esse é muito de mulher. Você sabe, quando os filhos estão crescendo algumas idades, ele ou ela, filho ou filha, precisa mais de pai, mais de mãe. Não, é 50-50. Não. Tem algumas idades, se filhas vai chegar, se precisa mais pai. Não, sim, cada faixa etária da criança, cada um tem a sua importância. Eu sei. Exatamente. Então, vai ter uma parte que você vai ser mais responsável. Então, estou falando, todo mundo sabe, estou concordando para ela, esse parte de começar de vida de filho, é importante, ela tem mais sacrifício. Tá. Mas eu não quero vocês também descartar homens que estão presentes vai ficar presente com você, ajudando você Não é ajuda. no começar. Mas no tempo de filho ou filha vai precisar pai. Tá. Lembra, ele vai fazer mais do que você, porque você fez mais do que ele no começar. Em toda a vida, na verdade. Então, todo mundo sempre pensa. Eu vou falar, parabéns para mulheres mães solo, que conseguiu fazer todos os papéis em toda a vida. Sim, toda a vida. Muito bom. Mas, se nós pensamos sobre fatos, às vezes, se o pai não está presente, esse tem defeito para bebê. Mas isso não é um sacrifício maior. Não, é uma presença. Então, presença é muito também. Imagina. Isso. Presença também é sacrifício. Não é sacrifício. Não é. Você já faz parte. Não, espera. Oh, meu Deus. Não descarta a presença. Não estou descartando. Não, espera. Eu vou dizer. Não olha a presença fazendo esse pequeno sacrifício. Não é, pelo amor de Deus. Porque se algumas pessoas que não têm pai presente, tem problema em algumas partes. Yes. Então, eu nunca vou conseguir fazer o que você precisa fazer pelo nosso filho. Então, quando esse tempo chegar, lembra, no começo, mulher tem mais sacrifício, mais homem. Entendeu? Sim. Ele tem parte, talvez 80 ou 70, 30. Lembra quando o filho já está no algumas idades? Cresceu, já está com 13 anos. Mãe pode ter 40. Homem vai ter 60. Isso é de importância. Sacrifício pelo resto da vida. Espera. Você está pensando que sacrifício é só biológico? Não. É só sobre dano. Olha. Imagina isso dando você. Não, espera. Imagina isso dando você dinheiro. Mas isso sempre dá você conselho. Ajuda sobre algumas coisas, serviço. Se tem pessoas que estão dando dinheiro, mas estão dando ajuda, isso faz dando você sacrifício. Ele está dando ela sacrifício também. Então não pensa porque não está dando dinheiro, ele está dando dinheiro. Esse o que estou fazendo é menos. Então, olha, entendeu? Então, quando esse tempo chega, estou falando sobre o pai que está presente, mas presente também. Eu já fiz um pouco parte, você já fez maior parte no começo. Não é sobre maior parte. Não, esse é maior, né? Mais. Sacrifício calma, sacrifício não tem a ver com o papel de cada um. Sacrifício, o da mãe, pelo resto da vida, quando o bebê nasce, é maior do que o do pai. Você não sabe, dando presença também é sacrifício. Não é, amor. É seu papel. Então, dando luz para bebê é seu papel também. Como Deus te criou. Entendeu? Entendeu? Bom, amor, tá bom. Eu vou dar luz para bebê. Não, você vai dar luz para bebê. Não no jeito. Se eu transar com você, você vai engravidar, né? Então você vai dar luz para bebê. Tá. Quem vai dar luz para bebê? Não sou eu. Então é natural. O que eu estou falando agora? Ai, Deus, porque, lembra, você tem obrigação para fazer aborto. Você tem opção. Tenho. Para dizendo, eu não quero ser mãe. Eu não quero filho. Você tem opção quando você
Tem engravidar. Não faz isso. Espera. Não faz isso. Eu quero falar tudo. Espera. Você vai cortar essa Espera. parte. Não, eu vou colocar essa parte. Espera, eu quero falar tudo. Você vai cortar. Espera. Eu quero falar tudo. Você tem opção. Tem muitas mulheres que dizem eu não quero ser mãe. Porque eu não quero ter tudo como assim. Eu vou adoptar. Entendeu? Eu vou adoptar, pegar outro filho. Entendeu? Eu não quero. Pode falar. Então, tem algumas pessoas que, se você engravidar, você pode dizer eu quero abortar, né? Você quer abortar, né? Então, presença também. Homem pode ficar dizendo eu não quero ficar presença. Eu vou fugir. Vários. Sim, essa é a opção também. Ele tem opção. Mas não é bom. Tem, porra! Não, ele tem opção. Não, você não entende. Você não entendeu o que estou falando. Não, ele tem liberdade. Não é liberdade bom. Espera, você não está entendendo. Tá bom, fala. Então, imagina se eu disse, você não tem opção, você não tem liberdade de abortando esse gravidar. Entendeu? Mas esse é o corpo. Se você não quer filho, você pode abortar, né? Não é bom se você abortar. Se no Jesus, no cristão. Não coloca entendeu? religião Cristão. aqui agora. Não estou justificando se ele não está presente, mas só falando como você pode abortar, como você pode dizer eu não quero ficar mãe. Amor. Ser mãe. Olha, esse não é problema com você, porque eu quero filho. Você quer filho. Se eu estou namorando, eu já fiquei com uma mulher que ela dizia ela não quer filha. Uhum. Nada disso. Nós não temos que ter. Não bateu, eu entendi. Tá. Então, entendeu? Mas imagina se eu estar tendo falar com ela. Tá dos para bebê. Isso tentando trocar a ideia dela. Entendeu? Uhum. Ela tem opção, é o corpo dela. Não, ela pode justificar esse. Homem, se não está presente, não é justificação. Mas lembra, porque ele sabe, ele tem liberdade. Ele tem liberdade para ficar responsável ou não responsável. Porque isso ele não está presente. Ele não está presente. Não, nada a ver. Ele não está presente. Nada a ver. Amor, vou te falar. Imagina se ele não fugir. Deixa eu falar. Espera. Só você vai falar. Espera. Imagina se ele não fugir. Espera se ele não fugir. Se tem lei no Brasil. Se você fugir, você vai ter 10 anos na prisão. Muitas mulheres, homens não vão fugir. Oxe, amor, se você não paga a pensão, você fica preso, caralho. Não. Sim. 10 anos na prisão, não sobre prisão 10 anos. Tem esse lei sobre ficar no presente. Se você não está presente. Não, mas os caras não têm então, medo. porque então não tem lei, não tem o que você pode cobrar você. Entendeu? Então ele tem liberdade. Estou falando sobre liberdade. Tá bom. Imagina, você não vai me escutar. Imagina, não. na Nigeria, eu acho que abortando na Nigeria é crime. Abortando no Brasil não é crime, né? Se você abortar antes de 5 meses, não é crime, né? Você pode abortar se você quer. Entendeu? Mas na Nigeria, você não pode abortar. Imagina, na Nigeria tem CCTV, tem como China tem. Então, ela tem grávida, ela não quer filho. Ela deve fazer errado. Ela não quer filho, mas ela está grávida. Com eu, entendeu? Ela precisa dar luz para bebê. Se ela não dar luz para bebê, ela vai ir para o prisão. Tá, posso falar agora? Porque ela tem Tá, posso falar agora? liberdade. Vamos falar agora. Sacrifício não tem nada a ver com o que o pai precisa fazer. Espera, deixa eu falar que você já falou demais. E dá luz para bebê. Dá luz para bebê. Vamos escutar. Dá luz para bebê, não é, sei lá quem. Se ela não quer bebê, ele pode abortar. Não é sobre querer o bebê. Eu quero ser mãe. O que você está pensando no Brasil? Porque vocês mulheres sempre têm engravidar antes de você estar pronta. Não. Não. Errado. Meu Deus. Não. No Brasil, vocês têm mulheres... Não, você tem mulheres que têm teenage pregnancy. Você sabe teenage pregnancy? Em todo lugar, em todo mundo acontece Você isso. tem mais fato... Você não tá escutando o que eu tô falando. Não, espera. Gente, ele não deixa eu falar. Você vai falar. Você vai falar. Eu quero falar tudo. Eu quero falar tudo. Eu quero falar. Você vai falar. Você vai falar. Você vai falar, espera. Você não deixa. E espera, você vai falar. Você não concorda, então você não vai deixar eu falar. Você não concorda, e pronto. Tá bom. Você vai falar. Você não está me entendendo. No Brasil, o seu argumento é falho. You guys have... Só que você não aceita isso. You guys have more. O seu argumento é falho. Olha o que você tá falando.
No Brasil, vocês têm mais casos de gravidez, mais de todo mundo. E daí? Então... O que isso tem a ver? Então, espera, então, algumas mulheres não estão prontas para dar luz. Esse aconteceu errado. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Não, isso, não estamos falando sobre aqui. Eu tô falando sobre esse assunto. Estou falando sobre o que? Estou falando sobre presença do maior. Ele não dá ponto. Quando eu disse, tem alguns partes, o homem precisa ficar mais isso não é sacrifício. É isso que você então, não entende. É isso que você não entende. Oh my God. É isso que você não entende. Oh isso não God. é um sacrifício, é o seu papel de pai. Mas ele é o papel de mãe também. Tudo bem. Quem É o papel de mãe. É o papel de mãe. É. Mas é maior. Se você tem... Ok, é maior. Você sabe, você tem... ok. Esse é sacrifício. Espera. Você tem opções também. Ok, eu vou dar você opções. Terceiro. Eu vou dar opções terceiro. Primeira opção eu disse, você pode dizer, você não quer ser mãe. Opção primeira. Segunda opção eu disse, você pode abortar. Tá. Terceira opção, você pode falar outra mulher pegar... Barriga de aluguel. Suga esse dinheiro. Barriga de aluguel. Sim, suga esse dinheiro. Dá um filho pra mim. Então... Gerar um filho pra mim. Então, esse não está cancelando seu sacrifício como mulher. Não está cancelando. Não está cancelando. Porque você tem essas opções. Não está cancelando. Estou concordando com você. Não está cancelando seu sacrifício. Porque você tem opções. Sim. Mas, porque vocês têm opções, esse pode te ajudar. Se você é mulher, se está pensando esse não é. Você está falando, se você diz esse é muito sacrifício para você dar. Algumas mulheres não podem dar esse sacrifício. É isso que eu tô falando. Você está levando o nosso sacrifício maior como um problema. Ninguém reclama. Porque... Algumas mulheres reclamam, não só olha com ela, porque ela está reclamando. Calma, eu tô falando... Eu sou filha de uma mãe, eu tenho amigas mães, e em breve eu vou ser mãe. O que eu tô falando pra você é que porque a gente precisa gerar, amamentar e cuidar do filho até o fim da vida, até quando dá, até a gente falecer, e você tem que fazer o seu papel de pai, o meu sacrifício de ter gerado não é uma reclamação de pai, eu gerei, que droga, nossa, péssimo, ai, quero morrer. Não é um problema, mas o meu sacrifício como mãe é maior do que o seu como pai. O fato de você ter que participar da vida do nosso filho em algum momento mais que eu, não quer dizer que o meu sacrifício de gerar, cuidar... Se você tá cuidando do nosso filho, tá dando um conselho pra ele lá se eu falar em Itaquera com o nosso filho, falar as coisas pra ele, sei lá, ele tá passando por alguma dificuldade, você tem que fazer o seu papel de pai, de falar... de orientar, de formar caráter, essas coisas. Se ele cair, pra quem que você vai ligar? Você vai ligar pra mim. Eu sempre participo da vida do nosso filho. O meu sacrifício da vida do nosso filho é sempre maior. O seu papel de ser pai, em algum momento da vida dele, mais do que eu, é o seu papel de pai, não sacrifício maior. Espera. É isso que você não entende. Não tô falando que é um problema. Você fala algumas coisas assim, eu não concordo. Porque você tem amigas que é responsável não pensando esse sacrifício parecendo ela está ajudando o bebê. Não significa que não tem mulheres reclamando. Entendeu? Tudo bem. Entendeu? Então eu estou falando, tem algumas mulheres. Você está falando porque ela não está reclamando. Não estou falando da Bia, estou falando da maioria. Maioria das mulheres. A maioria das mulheres. O sacrifício é maior e o seu papel é fazer o seu papel e ponto. Sacrifício. Então, não. Sacrifício. Deixa sacrifício. Eu sei é maior. Ponto. Espera, eu sei é maior. Próximo ponto. Então, eu sempre disse não. Se maior mulheres não estão reclamando muito. Vem aqui rapidinho. Mas maiores mulheres não estão reclamando, parecendo favor. Reclamando parecendo favor. Se talvez 80% de mulheres não está reclamando, parecendo ela está fazendo favor para bebê. 20% se está reclamando, é muito sensível. Espera. Você sabe porque eu vou usar lógico para você. Se o Brasil tem, imagina se, não é fato, mas imagina se o Brasil tem 20% mortes acontecendo no Brasil todo ano. Entendeu? É baixo, né? De maiores, né? É baixo de maiores. Mas esse não vai
deixa o Brasil pensando, porque é baixo, então, nós estamos vencendo, porque 80 não é mortes, entendeu? Entendeu? Você presta atenção no C20 para reduzir para 1. Tudo bem. Entendeu? Tá. Porque morte é morte. Tá. Então, se algumas mulheres estão reclamando no jeito de fazendo esse sacrifício, algumas mulheres não vai cuidar para bebê. Você sabe algumas mulheres machotam a bebê filha dele? Eu sei que existe. Sim. Existe, mas não é a maioria, é uma exceção. Então, porque não é maioria, não significa você não prestar atenção no esse tamanho. Mas isso não tem nada Não a ver é com bom. o que a gente tá falando. Não, estou falando. Não, estou falando jeito, como você está falando. Então, quando eu disse, ok, nós vamos votar sobre. Quando eu disse, tem alguns tempos que pai precisa ficar. Mas ele é presente. Tem mais responsabilidade. Ele é presente, tudo é presente. Ninguém está falando. Sim. Você já fez sacrifício. Yes. Faço até o fim da vida do Sim, você já fez sacrifício. Ele já te ajudou, entendeu? Até algumas coisas. Então, vai ter tempo ele vai fazer mais de você. Maior de você, em algumas coisas. Ele vai ter maior Ele vai fazer mais. responsabilidade no nosso filho naquele momento. Sim, nesse momento. Então, Isso é ser pai. Você não concorda com isso? Você acha que isso aumenta a sobrecarga do pai, é isso? Então, por que você... Isso aumenta a sobrecarga, é isso que você tá falando? Sim. Você fica mais sobrecarregado. Eu quero você dar importância para isso também. Mas não falei que não é. Mas você está dizendo não é sacrifício. Porque não parece sacrifício. Não é que não parece. Então, lembra, você pode fazer isso para ele, mais ou menos. Porque não é. Então, eu estou dizendo, se você falar isso, se não é sacrifício, eu já concordei com você. Mas se você fazer isso, não é sacrifício, então eu vou trocar minha arma para falar. Mulheres podem... Então, eu disse, eu vou... Mulher pode... Se mulher não quer filho, se mulher está dizendo, esse é sacrifício muito. Mulher pode dizer, eu não quero sacrifício, eu não quero fazer esse sacrifício. Né? É só ela não fazer. Eu não quero filha. Eu posso abortar. Mais uma vez, isso é uma minoria. Eu posso abortar, eu posso dar outras pessoas para dar luz para bebê. Então, se você diminuiu meu assunto de esse não é esse é natural de pai. Não, esse é natural. Ele não está falando sobre tipo matemático. Entendeu? Não, espera. Então, eu vou usar esse para você. Entendeu? Eu quero você. É porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu quero você concordar com. Eu entendi o seu ponto, eu entendi. Eu já encontrei mulheres que dizendo, eu não quero ser mãe. Tá. Eu não estou trocando a ideia dela. Tá. Existe. Então, ela não vai fazer esse sacrifício. Existe sim. Então, se ela está... Guys, help me, please. Se ela está discutindo, ela não tem ponto para falar. Porque você disse que você não tem mãe. Então, não senta aqui. Falar esse sacrifício. Você não tem ponto, você não tem experiência. O que você não tem experiência, você não pode falar. Você já escuta como ela estava sentindo. Então, você não tem opinião. Sair. Você diz outra mulher vai dar luz para bebê para você. Você não pode falar aqui. Nesse assunto. Aquele sacrifício maior, o sacrifício maior, eu sei, é maior. Você também tem o seu momento. Eu sei, é maior, mas eu estou dizendo, não diminuir esse, ou não dizer... diminuir. Esse é sacrifício também. Isso, tá bom. É sacrifício também. Sendo pai, é sacrifício também. Você tem a maior responsabilidade naquele momento pra criança. Concordo. Não, concordo. Sendo pai também é sacrifício. Amor, é um sacrifício. O que eu falei também a é questão sacrifício. Mães fazem mais sacrifício do que pais. Não, espera, nós estamos falando mais agora. Você falou que... Não, deixa esse ponto, eu já concordei com você. Sim, é mais. A gente concordou juntos. Eu sei. Sim. Então, o que eu estou falando, parecendo brigando com você, é porque você está dizendo... O que eu fiz... Que quando você tem que fazer lá na frente não é importante. Se não é sacrifício, lembra? Tá, é sacrifício. Todo mundo tem liberdade. Sim, é sacrifício. Entendeu? Naquele momento você todo mundo tem liberdade. Eu quero falar algumas coisas, eu já esqueci. Todo mundo... espera. Todo mundo tem liberdade, todo mundo pode ficar foda. Todo mundo tem liberdade para matar qualquer pessoa. Então, você não vai dizer, porque eu não estou matando pessoas, você precisa me dar dinheiro. Entendeu? Não pensa. Porque eu estou
obedecendo lei ou direitos, você precisa me pagar. Não, porque é sua responsabilidade. Sim. Então, sendo mãe é sua responsabilidade, sendo pai é minha responsabilidade. Então, não falar esse não é sacrifício. Os dois fazem sacrifício. Você fazer mãe. Sim. Então, quando eu comecei, lembra? Eu entendi o que você então, quis dizer. Eu falei que você não faz sacrifício. Então, quando eu comecei falando, antes nós começamos, eu também disse para você antes desse. Vocês mulheres você fazer mais sacrifício. Sim. Mas eu não quero vocês fazem também. Então você pode fazer mais do nós. Mas vocês fazem também. Então não diminui o que nós estamos fazendo. Fazendo não é sacrifício. Não foi isso. Você falou isso. Tudo bem. Então você saiu errado. O que eu estou falando? Gente, tá. Então eu dizia, Então você saiu errado. Tudo presença bem. é sacrifício também. Tá, mas a gente faz mais. Sim. Pronto? Sim. Yes. Como pessoa, a gente faz mais, vocês também fazem. Como filhos que têm dois pais vai crescer, evidente como filhos que têm um mãe sem pai ou um pai sem mãe. Vai crescer diferente. Sim, eu não posso fazer o seu papel de pai e você não pode fazer o meu papel de mãe. Exatamente. Sabe o que é sacrifício? Gender não pode trocar. Sim. O sacrifício da mãe é, sim, comprovadamente maior. Só que o seu também existe, tá? Então como pessoas podem trocar presenças de pai? Desculpa. Como pessoas podem trocar presença de pai? Nós podemos trocar quem vai pegar a gravidade de mãe também, para aliviar ela de sacrifício esse. Como pessoas podem... Dificilmente a mãe vai aceitar uma barriga de aluguel, só se ela realmente precisar. Geralmente são casais homossexuais. Isso falando, como você pode aliviar a minha carga? Então, entendeu? Tá. Antes de tecnologia, antes de tudo, todo mundo precisa ficar presente, tem presença. Mas agora tudo está... Tá bom. Vamos. Então, pode trocar. É o processo do parto, Sim, a mulher sim, sentir dor. Claro. A recuperação do parto normal é diferente do parto cesariana. Sim, então, assim, claro. a mulher, quando a criança nasce no parto normal, ela já volta pro quarto praticamente 90% recuperada. Não, Tá. lembrando que uma criança saiu de dentro dela. É o processo. A gente não foi ali fazer um exercício pra poder crescer o glúteo. Uma criança nasceu de dentro dela. É tipo, saiu. Ela foi rasgada. Eu posso, se você me der, assim, o tempo, eu posso te contar o meu relato de parto, pessoal? O meu? Pode, claro. Quando eu tive filho muito nova, né? Eu tive o Benjamin. E aí, o que acontece? 45% das mulheres no Brasil, elas vão sofrer agressão obstétrica. E isso é muito triste. E foi uma coisa que eu sofri, porque forçaram o meu parto normal e eu não tinha passagem. E aí, quando meu filho nasceu, ele nasceu com a cabecinha dele amassada, porque forçaram muito esse parto. Eu passei mais de 16 horas em trabalho de parto. Se eu entendo em português mais do... Agora, você vai morrer. Desculpe comigo. Eu não vou deixar tudo. Nós vamos... Imagina quando você diz... Não. Fala tudo. É que, tipo assim, na hora você começou a usar os argumentos pra comprovar o seu, muito nada a ver. Então, imagina, quando eu estou falando mais alto de você. Mas não pensar isso com raiva. Jeito como eu estou falando. Eu sei. Eu gosto de falar Mas eu preciso que você tenha a humildade de entender quando você fala uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu entendo. Você usou alguns exemplos que não tem nada a ver. Não. Sim. Não. Usou sim. Não. Mas enfim, não vamos voltar nisso. Então, quando eu disse, o pessoal estava falando sentimento, deixa sentimento. Não tudo argumentação. Tem sentimento, tem lógico. Mistura tudo. Estou misturando tudo. Você está só pegando sentimentos. Não, mas tudo bem, tá. Entendeu? Uma coisa não tem como saber porque eu ainda não sou mãe. Você sabe, homem pode seguir filho para jogos de futebol. Sim. Não vai falar, tudo bem, como está seu trabalho com o filho dele? Ele não vai falar, como está seu filho? Ele só vai pegar ele. Sim, vocês têm, entendeu? Vocês têm um código diferente. Sim, então vai voltar. Ele tem presença, mas ele não tem presença o tio. Se ele não está conversando, só pegando ele, vai pegar seu filho para jogos. Ok, eu vou pegar. Para John. Ok, jogo. Tá bom, vamos sair. Sim, você quer a relação de vocês é diferente. Não tem conexão. É diferente, então, presença pode ficar mais pior.
Presença. Então, porque a presença pode ficar mais pior. Pode ficar mais útil também, mais bom. Então, essa presença pode afetar filho. Pode melhorar filho. Você não sabe a presença ele está dando. Eu sei. Mas quando você pensa, ele está presente. Tem alguns pais que é presente, parecendo ele não está presente. Aí você tem provas de exame. Mas isso é de pai para pai. Sim. 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 Então, porque algumas coisas têm pior e melhor. Esse, você precisa pensar, esse é importante também. Eu sei. E na hora que eu falei errado, falando que vocês não têm sacrifício. Sim, então... Tá? Mas tem sim. Eu só tô falando que pra provar o seu argumento, você usou exemplos que não tem nada a ver. Então, quando eu falei alguns presença pode pior ou melhor, tem alguns dando luz pode pior ou melhor, porque ela pode dar luz para o bebê. Como ela está pegando o bebê, dando... Tem alguns mais como assim. Eu sei que tem. Se odeia o filho. Eu sei que tem, existe. Então, existe, mas é uma exceção. Então esse não vai cancelar o sacrifício dele. É uma exceção. Igual tem pais que são pais, estão lá, mas odeiam os filhos. Sim. São exceções. Sim. Exceções. Sim. A gente tá falando aqui de maioria. Sim. Maioria. Entendeu? Mas a gente concorda. Eu sei maioria. Você concorda com o meu. Eu sei maioria. Então, Então, quando eu certo. disse menos nós estamos falando, por que é menos? Não significa que nós não vamos prestar atenção. Sim, tá. Eu sei, tem que... Então, eu usei exemplo de montes. Se tem montes 20%, por que é menos de... Porque tá tudo bem, Porque se é em outros menos. lugares é 80. Não é importante. Entendi. Por isso não vai Sim, fazer... Nem investigação. disso, o colo do meu útero foi rasgado. E aí eles queriam me levar para uma sala de cirurgia. E aí não consegui. Você entendeu? Olha, nós vamos olhar. Não vamos falar nada. Tá. Aí eles pegaram um pedaço de ferro e me abriram e me costuraram a sangue frio. O que eu tô te explicando é que depois disso, eu tive que levantar, trocar a fralda do meu filho, dar banho no meu filho. Não. Eu ainda tinha o apoio da Isso minha mãe. isso bem. Mas isso o bem. pai dele, ele fez também. Ele trocou a primeira fralda do filho. A primeira fralda do meu filho, quem trocou foi o pai dele, não fui eu. Mas ele estava íntegro. Ele só estava nervoso, porque ele me viu passando por tudo aquilo. Mas ele não passou. O que eu tô te explicando aqui é que não é uma questão de... ele tá ali, ele tá apoiando, entendeu? Porque você vai estar apoiando, você vai estar sendo pai, você vai estar exercitando o seu papel. A questão aqui é quem faz mais sacrifício. E depois de eu ter parido uma criança, rasgado o colo do meu útero, sido costurada a sangue frio, o sacrifício maior foi o meu. Não, mas é o sacrifício do processo do parto. E após o parto? Não exatamente. O meu parto, por exemplo, foi uma violência. Não, Bia, mas assim, tem momentos que você do parto, o pai não pode passar aquela dor. Você tem que passar o Eu processo entendo, do parto. mas aqui não é Isso sobre não quem pode passar a dor. É quem vai fazer mais sacrifício. E a gente concorda que é a Mas mãe. é sacrifício, mas é sempre vai ser a mulher. Porque é o sacrifício seu. O homem não pode chegar lá. Então a gente concorda. Exatamente. Ele concorda. Ele concorda, mas o que nós pensamos, você pensamos ver? Se você falar sobre isso, para mulheres que reclamando ou sobre isso, se você reclamar tudo na sua vida, esse ainda vai acontecer. Falando, Faz parte de ser mulher. Tem pessoas sempre morrer antes de 50 anos, ou pessoas morrendo. Morrendo, todo mundo está morrendo. Todo mundo vai morrer. Esse vai começar a acontecer. Ele concorda. Entendeu? Esse vai acontecer. O parto, que é um dos maiores... Nós não podemos pegar esse sacrifício. Ele não gosta de deixar as pessoas falarem, gente. Nós não podemos pegar esse. Se você está falando inglês, talvez, por que estou tentando falar português? Porque você não deixa eu falar. Não, estou tentando deixar tudo até você falar. Porque se eu deixar, eu vou esquecer. Porque não é minha língua. Calma, eu vou concordar com você. Isso que você não está entendendo. Esse maior sacrifício faz parte de ser mulher. Eu sei. A gente nasceu com mas isso. eu estou falando... eu tô concordando com você. Estou falando... Esse não vai mudar. Faz Se parte Deus de ser chegar mulher, hoje, mas... mulher vai começar a continuar dando luz. Sim, mas é nosso direito se frustrar. Falar, gente, ai
Meu Deus, é nosso direito, como Então, vocês têm então podem é bom se falar. você aceitar. Você pode falar Você vai ter também. paz. Vocês podem falar também. É, mas se você aceitar, Tipo, mano, eu tô você vai ter cansada. mais paz. Mais paz, Eu tenho entendeu? que trabalhar pra colocar comida Olha, dentro de casa. E o meu bebê tá chorando você sabe que você vai muito. morrer um dia, né? Mas você não sabe quando. Quando, sim. Você tem paz, né? Mas se você está com medo, se você está falando que você vai morrer. Se você vai falar, você vai morrer. Você não vai ter paz, você não vai aproveitar sua jornada na vida. Porque você está com medo, você vai morrer. Deixa sua mente sobre esse. Viver esse. Pessoas que não têm mão ou não têm olho, ele não vai gostar. Depois ele precisa aceitar. Sim. É a realidade. Sim. Aceitar. Mas não diminui você tem sacrifício. Sim. A mulher faz mais sacrifício. A gente concorda. Ela não fala nada. Ah, amor. Ela não fala nada. A gente tem que conversar. A gente pode discordar. Eita! Puta que pariu. Quase. Quem tem unha maior sobe Você na deu parede. uma- No meu caso, eu tenho uma perna maior. É uma perna longa, né? Tudo bem? Prazer, Vitor. Prazer. Tudo bom, Vitor? Sou pai de 3 filhos, sou muito orgulhoso. Qual a idade? 27, 15 e 13 anos. Seu filho é mais velho que eu ainda. E um menino. E assim, eu discordo Entendo. com você, em partes, certo? Acho que a mulher sofre muito biologicamente em relação ao parto, isso é fato, não é? Porém, tem casos e casos. No meu caso, principalmente nos meus 2 últimos filhos, eu fui presente muito antes do parto, porque a mãe teve que ficar de repouso, por questões até biológicas desse primeiro parto dela. Então, eu tive 3 empregos. Eu tinha que deixar ela em casa com toda a tranquilidade enquanto eu trabalhava bastante. Após o parto, ela continuou com uma certa dificuldade de amamentar. Então, meus filhos, infelizmente, começaram a utilizar a Aptamil. E eu tive que amamentar todas as noites. Então, eu tive noites em claro e acordando cedo para trabalhar. E teve um sacrifício físico e mental e um desgaste que realmente é muito difícil de recuperar. Então, é claro que numa parceria, principalmente num casal... Vocês são casados ainda? Não, me separei. Eu certo? brinco. Mas, assim, continuo presente. Meus filhos são as coisas mais importantes do mundo. Meu também. Mas, desde a gestação até o parto, eu acho que uma família, um casal muito bem resolvido, sabe dividir as responsabilidades. E daí não existe o sacrifício em vão, existe simplesmente a compreensão de que tudo tem que ser melhor para o bem-estar da gestação e da criação do seu filho. Super concordo. Eu Então, concordo que não o homem existe o sofre sacrifício muito bom. quando tem esse compromisso, principalmente de ajudar no caso de uma mulher que tem dificuldades no parto e pós-parto também. Tanto na Sua mulher questão não pôde biológica... amamentar, que você explicou pra mim, não foi isso? Não, infelizmente. Aí você usou fórmula, certo? Exatamente. Eu entendo que você teve um cansaço mental e físico, até porque as mulheres também têm um cansaço mental Sim, e físico, claro. porque parir é muito cansativo, a gente faz muita força pra criança sair de dentro da gente. Então, biologicamente, a gente concorda. A mulher faz mais sacrifício. Mas ainda tem a questão de... Eu gosto como ela particularmente- está falando biológico. Eu gosto. Se ela não fala biológico, vai parecer ela está colocando tudo. Generalizado, né? Arrasada se eu não pudesse amamentar meu filho. Como eu disse, eu amamentei meu filho até 3 anos de idade. E existem mulheres que passam pela depressão pós-parto, por exemplo, porque elas têm complicações depois que o filho dela nasce e ela não consegue fazer um monte de coisa. Então, só dela ter esse apoio, de você ter sido pai, porque passar noites em claro, ter esse cansaço físico e mental, é ser pai. Porque criança dá trabalho. Você tem um filho sabendo que ele vai te dar trabalho. Um recém-nascido dá muito trabalho. Agora que tá grande, é mais tranquilo. Meu filho tá com 6 anos, eu falo, tá, agora é mais tranquilo do que quando tava com 6 meses. Mas tem mulheres que passam por isso sozinha, né? No caso da sua ex-mulher, ainda foi melhor porque ela tinha você. E que bom que ela tinha você. É incrível quando uma mulher ela tenha um parceiro que é parceiro. Porque a gente sabe também que tem mulheres que têm parceiro dentro de casa que é nada, praticamente, entendeu? Ou tem pais também que só saem pra trabalhar e eles não fazem o que você fez de voltar vários casos e dar diferentes, apoio. né? Então, ela dizia, ela tem um parceiro muito bom. Ela viu o que ela tem, que outros não têm. Não tem. Então ela vai agradecer. Sim. Essa é a sua responsabilidade. Então, quando uma mulher dá luz para bebê, não dia tem alguns homens, se a mulher dela dá luz para bebê, ele vai trazer dinheiro no hospital, dando ela dinheiro, obrigado, dando luz para meus filhos. Ele sabe o sacrifício ela fez. É muito importante. Então, como ela agradecer, ele é muito importante também. Eu vi você, eu tenho mais, mas eu vi você também. Ele viu ela, alguns homens viram ela, ok? Dinheiro não vai trocar, ok? Mas é para agradecendo, entendeu? Se ele dá dinheiro, você tem. Esse é, por exemplo, comprando flores. Obrigado por isso.
blá, blá, blá. Entendeu? Meus filhos. Então, tudo pessoal se está presente. Precisa agradecer outra pessoa. Não importa quantos você está dando. Sim. O que estou recebendo. Sim. Como eu acabei de falar, o que eu faço pelo bebê não anula o que você faz. E nem o que você faz não anula o que eu faço. Sim. Entendeu? Sim. Aí chega lá na frente, ela não pode falar A sobre o parto porque ele deu dinheiro pra ela. Então, sim. Sim, Então, ela pode falar. Sim. Então, você entendeu? eu entendi. Então, quando eu comecei de falando, antes desse começo, eu dizia, por que você está fazendo mais no algum jeito? Não sempre diminuir, não sobre você, não sobre Jack, não sobre pessoas que você já conheceu. Sim. Se é melhor, se não, falar sobre, tem pessoas que sempre diminuem. Vai existir, porque nem todo mundo é perfeito, né? Eu sei. Então, esse... Exatamente, tem vários casos diferentes. Mas também. ainda assim, ela passou pelo sacrifício daquela dor psicológica dela de estar num resguardo. Ela estava completamente confusa ainda, porque a gente sabe que os hormônios dela estavam uma loucura. Ela não conseguiu aumentar. E aí vem a frustração, porque tudo que uma mãe sabe é que o filho dela vai nascer e ela vai dar de mamar pro filho dela. Aí ela não gera leite. E aí não gerar leite também tem a ver com a mulher estar muito nervosa. Ela fica muito fora de si. Aquelas emoções fazem ela ficar de uma forma que ela não consegue fazer coisas que biologicamente ela conseguiria fazer. Mas você fazer. concorda também que o parceiro, no caso, né, no casal, também sofre junto, tanto nas questões emocionais e físicas que a mulher também sofre? Concordo super. Eu só acho que... Eu gosto o que ele fala. Eu gosto como ela recebe, né? Se você tem problema com seu corpo, esse vai me afetar também. Sim. Se você não dormir, você não vai dormir. Eu não vou dormir. Entendeu? Se você está menstruando, eu não vou transar. Meu Deus, ela está me dizendo. Ela não quer dizer, entendeu? Então, efeito de sacrifício você está fazendo. É a sua parte de apoiar. Sim. Então, efeito de sacrifício você está fazendo para mim, se estou presente, esse está me afetando também. Vai parecer isso sentindo seu dor. Você vai ser a minha rede de apoio. Sim. Estou fazendo isso, sentindo seu dor. É um sacrifício. Sim. Então, esse é parte de presença também. Sim. Entendeu? Sim. Tudo que você puder fazer para facilitar a vida de alguém que está sofrendo é válido. É extremamente válido. Então, quando eu estava doente, estava sentindo dor. Você não vai sentir meu dor. Mas você não dormiu. Eu sofri também. Então, você sentiu a maior parte. Você estava gritando no chão e eu estava tentando te ajudar de alguma forma. Você não vai sentir, mas o que você vai sentir é, você não vai dormir, você vai fazer tudo, você vai ficar chateado. Sabe como eu estou emocional, chato? Abalado, tudo. Então, parece que você é homem, eu sou mulher. O seu sacrifício naquele momento que você está... Perfeito exemplo. Quando você estava doente, o sacrifício maior foi de quem? Meu ou seu? Quando você estava doente, o sacrifício maior foi meu ou seu? É meu. Mas eu também tive a minha participação. Então nós estamos, como ele está falando, não, está ensinando-nos, entendendo o que aconteceu no presença. Presença não é sobre estou aqui. Você quer agora, parecendo robô. Mas você sofreu, eu sofri. Entendeu? É diferente. Então nós estamos aprendendo algumas coisas sobre o que presença tem diferente parte. Sim. Porção é diferente. Sim. O desgaste físico do homem em várias relações, em vários casos, é maior, claro, dentro que tem que ir para o trabalho, tem que voltar, tem que acordar de madrugada, amamentar quando a mãe não pode. Claro que dentro de um balanço, a mãe, como você mesmo falou, tem todo esse sofrimento e perda de muitas outras coisas que estão envolvidas. Eu acho que o ponto que a gente está colocando aqui é da sua ex-esposa, que graças a Deus tinha você. Não, mas tem muitos homens aqui também que concordam comigo, que passaram pelas mesmas situações. Claro, e tem muitas mulheres que concordam comigo. Então a gente está completo nisso. Eu acho que o ponto é, você está me dizendo que você fez mais sacrifício porque a sua mulher tinha acabado fisicamente. Porque sua mulher tinha acabado de parir e você... Não, eu não concordo. E mentalmente. Fisicamente, eu acho que ela fez mais sacrifício porque, além de não ter parido, ela também não conseguiu aumentar. Mas e ainda assim, ela tinha... Ela cuidou zero e você cuidou de tudo? Nada. Ou vocês dividiram isso? Eu cuidei de certa maneira e de muitos aspectos e ela também. muito mais do que ela. Mas ela cuidou também. Em algumas situações, ela, claro, com ela certeza, cuidou também. como mãe já tem um então, mas certo? ainda assim, ela cuidou de alguém... muito mais preparadas para ser mãe e, às vezes, nós pais temos que ser pai e mãe, como muitas mães têm que ser mãe e pai. Não é toda mulher que está preparada para ser mãe. Inclusive, tem mulheres que não querem ser mãe. Não quer.
Então eu falei, tem muitas mulheres que não é pronta. Yeah, baby! Então, quando eu disse adolescência da vida, a adolescência da vida, né, ela não está pronta. Aconteceu. Ela não quer abortar. Tem algumas mulheres que não têm dados para não quer ser mãe também. Eu sei. Então, esse é o que você precisa pensar sobre isso também. Eu não discordo com você. Eu só falei nessa... Não, estou feliz. Ele está falando algumas coisas que eu já falei. Tá, mas... Ok. Entendeu? Só pra você saber, eu não discordo de Eu você. sei, estou feliz, ela falou. Tá. Mas eu você fazer gol pra mim. Tá. Ela fez gol pra mim. Mas Exatamente. biologicamente, cientificamente, vocês mulheres já têm a natureza para ser mãe. Isso, Se inclusive, é um algumas pensamento mulheres não- completamente... Cientificamente, vocês mulheres já têm a natureza para ser mãe. Isso, Se inclusive, é um algumas pensamento mulheres não- completamente se machista elas de uma não. sociedade. É uma estrutura. Se tem pessoas que têm vocês as suas acreditam. opções, Não, têm que as suas vocês acreditam opções. que mulheres que nasceram Então, para vocês cuidar da evoluam, casa. claro, não é isso que eu criar, tô falando, criar eu um não tô falando filho. sobre o E não é machismo, exatamente eu tô isso. falando sobre a lei da Não, tem mulheres que não natureza. conseguem, Não tem tem nada a mulheres ver que com não machismo, têm pelo aptidão, amor tem de mulheres Deus. que não querem. Obrigada. Obrigado. Tem hora que dá vontade de xingar. E aí, tudo bem? Bom dia. E aí? Tudo bem? Qual é o seu nome? Bom, Edson. Tudo bom, Edson? Bom, Ele xingou. bom, discordo, mas vamos dialogar acerca disso. Vim de uma mãe, né? Inclusive minha mãe também, tom preto, Negrônio igual a gente. Aham. negrona. Então eu entendo tudo que você falou aqui. Sua mãe era mãe solo? Só Não, pra perguntar. graças a Deus. Tinha seu pai foi também? 3 irmãos, os 3 o mesmo pai, o pai vivo Entendi. até hoje e tal. E apoiava ela? Apoiava ela. Que Assim, legal. tivemos alguns desafios ali com meu pai, pelo entanto de beber um pouco e tal. Então minha mãe, ela passou por alguns momentos de dificuldade na vida ali, mas é mais aquela dificuldade mesmo de casal da década de 80, onde eles casam, então o pessoal vem do Nordeste, casa, então tem aquela culturalmente falando hoje no Brasil, nós temos que... É uma estrutura social, acaba. uma estrutura e que acaba que ela era casada, mas ela ainda assim exercia um papel ali de mãe sozinha em muitas esferas da vida de vocês, né? Que ele não estava presente. Vamos dialogar acerca disso. Vamos. É nesse tom que eu quero entrar, porque assim, meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Eu entendo que biologicamente a mulher vai sofrer um pouquinho mais que o homem. Certo. E é a natureza da mulher, não tem Certo. como discutir isso aí. Se a gente for discutir, vai ter que chamar Deus, eu acho que ele tem coisa... Sim. Tá. Eu concordo. Isso Continua. que homem que não concorda com isso, ele não tem olho, ele não tem mente. O que ele fala? O call on God. Só que, Se deu. deixa só você entender. Tudo que acontece aqui, eles podem concordar, mas eles vão dar argumentos pra distorcer. Eu sei. Esse é o papel deles Você- no vídeo. Então, Tá. sim, então, você sabe, eu posso dizer todo mundo concorda, mas ele quer É tipo, mas ó, dar argumentação, eu sim. fiz mais. Mas ele vai concordar. Ele vai falar. Se ele pensar, ele vai concordar. Ele vai concordar, Fazendo exatamente. você fazendo podcast, você vai sempre ter pessoas que vai dizer ele não concorda tudo, pessoas falam, Aham. mas no mente dele, ele concorda, Sim, mas ele quer fazer alguns... é o papel dele no vídeo. Sim, sim, Entendeu? sim. melhor para fazer do que falar da biologia que ele mesmo criou. Concorda ou não? Porque ele criou que a Gente, tá uma delícia aqui gravar esse vídeo bem juntinho do meu marido. mulher vai ter filho e vai sentir dores. Não concordo. Ok. Ok. Então você pode falar, porque você não concorda. Não, eu acho que esse é um pensamento limitado mesmo, porque assim, não é sobre você sentir dor ou não sentir. Ai, É não, nesse tom que eu quero entrar. Porque assim, meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Eu entendo que biologicamente a mulher vai sofrer um pouquinho mais que o homem. Certo. E é a natureza da mulher, não tem Certo. como discutir isso aí. Se a gente for discutir, vai ter que chamar Deus, eu acho que ele tem coisa melhor para fazer do que falar da biologia que ele mesmo criou. Concorda ou não? Porque ele criou que a mulher vai ter filho e vai sentir dores. Não concordo. Ok. Ok. Isso Então você agora pode não falar, concorda porque você comigo, não não concorda. concorda. Não, eu acho que esse é um pensamento limitado mesmo, porque assim, não é sobre você sentir dor ou não sentir dor, é sobre os maiores sacrifícios. E é claro que ela vai fazer mais sacrifícios biologicamente. Mas eu também tô aqui pra poder concordar com você e a gente dialogar sobre os outros sacrifícios, como eu estive com os meninos. Então Sim, eu preciso entender qual o seu outro ponto. Estamos nesse Porque caminho. biologicamente a gente concorda. Então, acabou. Plenamente. Vamos ver o que a gente não concorda. Tá. Meu pai, ele deu todo o suporte para minha mãe criar os 3 filhos. Qual o suporte? Eu vim de uma periferia pobre.
também. Tá? Do lado da minha casa tinha boca, na frente da minha casa tinha outra boca de droga, Da minha também. né? Então o que acontece? Meu pai ele saía cedo e voltava tarde. Pedreiro, minha mãe ali, aquela senhora que vendia aquele produto ali, cosméticos, não posso falar, cosméticos, ela vendia. Tô entendendo. Isso Então mesmo. ele deu todo o suporte para minha mãe ficar em casa e cuidar dos 3 filhos. Esse suporte que você tá falando que seu pai deu foi financeiro. Financeiro e psicológico também, porque não é fácil criar. O sabe, financeiro pode alterar muitas coisas. Pode o quê? Pode afetar como todo mundo cresce. Como nós crescemos. Como nós crescemos financeiro. Então, como todo mundo pensa sobre financeiro, parecendo não é importante. É muito importante. Porque se algumas pessoas é pobre, não vai ter opção de fazer muitas coisas. Pode vender drogas, pode lutar, pode esse. Se você tem finanças, você vai estudar inglês, vai estudar no meio de escola. Você tem melhores condições Sim. de oferecer Você pro tem seu uma filho. opção. Sim. Os homens, Psicológico, mas foi pra sua mãe, no caso? para minha mãe e para meus filhos, para os filhos dele que Ele é te deu suporte psicológico Isso. também. também. Você em algum momento sentiu falta do seu pai na sua infância? Presença mesmo. Cara, eu senti porque o meu pai é pedreiro. Então, às vezes ele viajava, ele pegava alguma obra longe, então ele tinha que ficar longe. Imagino. No entanto, eu tenho 3 filhos também. O primeiro eu participei muito, porque foi do... Escutando. Bia, Obrigada. satisfação, eu A volto. gente volta nessa conversa. Amém. Pagar pensão não te faz um bom pai. Pagar pensão. Não. 2.500. Pentear sobre 2.500. Ok. Eu sei. Dando dinheiro tudo não bem? significa você é bom. Tudo É um bem. prazer, Então, João não. Tudo bom, João Bia, Paulo? eu vou te Como eu disse, por que você está matando? Você está obedecendo direito. Não dizer você é bom. Porque está servindo Deus. Não dizer para você é boa pessoa. Você teve um exemplo hoje. Alguém fez um curso de advocacia, mas pensava. Não pensava como um advogado. sim. Concordar de você porque é o seguinte, não é o valor da pensão. O pai de verdade ele tem que dar amor. Eu sou filho de mãe solteira, meu pai saiu para comprar um cigarro, nunca mais voltou. Horrível. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha, foi casada com alcoólatra. Eu tenho 2 filhas, Júlia e Maria Luísa. Eu sou apaixonado pelas minhas filhas, então eu só pude ser pai quando eu tive minhas filhas e pude compreender minha mãe. Entendeu? Assim, porque senão é pagar a pensão. Tem mulher que faz o filho para tirar a pensão do cara, para ferrar o cara, desculpa a expressão. Então assim, o pai tem que ser pai, tem que dar amor, Descuide, dar Muga. educação. Você sabe, eu também dizia para algumas pessoas. Como você emoção, você vai pagar isso. Algumas mulheres vão dizer, eu não preciso, mas você vai pagar isso porque eu quero você ficar fugido. Você sabe, ele não tem dinheiro para pagar algumas coisas. Ele é pobre. Tem alguns homens que não têm dinheiro. Não porque ele não quer pagar. Tem alguns homens que querem pagar. Entendeu? Pagar pensão, né? Mas ele não tem dinheiro para pagar. Mas tem alguns homens, sabe, entender. Ele pode dar, ele não pode dar, porque ele não tem. Ele está tentando, você vê, ele está tentando. Então, mas porque você quer machucar algumas pessoas, você sabe, Vamos lá. Tem pai que não tem grana. Não tem grana, ele não consegue ajudar financeiramente. Sim. Mas ele pode ajudar a mãe pegando a criança. eu sei. Levando pra escola. Eu sei. Nós dizendo ele não pode ajudar. Ele está falando. Espera, as mães que falam, então, se ele não quer. Tem pais que não ajudam. E as mães que não conseguem essa ajuda do pai, sabendo que ele não tem dinheiro, vai fazer de tudo pra ele ajudar de alguma forma. Porque se ele não fizer, ela tem que fazer por 2. Eu sei. Você entendeu? Eu concordo com você, mas ele diz que tem algumas mulheres que quer fazer algumas coisas sobre isso, pensando para. É um pensamento de um homem. Compreender minha mãe. Tem que entender se esse homem ajuda pegando o menino na escola, levando em consultas. Se ele não faz nem isso, tem que meter no pau. Você entendeu? Tem algumas pessoas que fazem isso, que ainda a mulher vai querer dar. Muito difícil. Acontece. Eu não tô falando que não tem. Mas é muito difícil. Estou falando, aconteceu. Sim, Entendeu? porque senão é pagar a pensão. Tem mulher que faz o filho
pra tirar a pensão do cara, pra ferrar o cara, desculpa a expressão. Então, assim, o pai tem que ser pai, tem que dar amor, tem que dar educação, tem que ajudar a esposa. Mas olha, eu vou dar um exemplo aqui que eu fico até emocionado com esse tema. Eu fui pai sem saber o que é ter o amor de um pai. Como é que eu vou cuidar de duas crianças se eu nunca tive pai? E ainda eu fui criado por um padrasto que me batia, me espancava. E nem por causa disso, cara, eu poderia fugir, poderia falar, não quero ter filho. Hoje, meus filhos é tudo pra mim. Eu trabalho em prol das minhas filhas. Se eu precisar tirar meu coração para dar para elas, eu dou meus olhos, minha vida. Porque assim, ó, eu pude respeitar a minha mãe, foi um cara muito rebelde na minha vida, quando eu tive minhas filhas. Aí eu fui dar valor para minha mãe. Esse é o verdadeiro sacrifício, não é o dinheiro. Eu quero o dinheiro hoje para deixar minhas filhas... Você entendeu sua mãe quando você teve filhos. Exatamente, entendeu? A mesma coisa do sacrifício que você falou. A mulher tem o sacrifício físico e psicológico se ela não tiver. Eu já passei situações com a minha mãe, da gente não ter, mano, o dinheiro para tomar um café e os caras chegar, não é porque é minha mãe não, ser muito bonita, querer oferecer o... Eu quero falar algumas coisas assim na parte disso. Você sabe, nós temos mais ou menos que vai morrer para filhos viver também, junto. Entendeu? Porque ele ama elas. Mas mulheres vai só escolher filhos. Tem mais mulheres escolhendo filhos mais de maridos ou esposos, né? Mas homens não vai pensar muito. Ele vai escolher junto para proteger junto para morrer. Elas viver, entendeu? Tá. Mas para mulheres, mais mulheres, vai escolher mais ou menos. Vai escolher filhos, mais escolhendo homens e filhos. Sim, você sabe? Sim. Café pra ela, em troca de outra coisa. Minha mãe Isso trabalhou de promotora. Não é problema. Só falando... Mas isso é real. Real. Se aparecesse alguém agora e falasse assim, você precisa escolher quem vai viver e quem vai morrer. Homem vai dizer... entre meu esposo e meu filho. Quem que eu vou escolher? Homem vai dizer, eu quero junto. Você só tem uma opção. Agora não estou falando sobre opção. Estou falando sobre situação. Pode acontecer. Sim. Ele ainda vai tentar. Os dois. Mas mulher, naturalmente, é filha. Sim. Então, quando eu disse, quando a mulher dá luz para bebê, a mão que ele tem para pai vai reduzir. E o bebê vai aumentar. Vai dividir. O bebê vai ter muito. Pode ter 90. Homem vai ter 10. Mas homem ainda vai fazer como ele vai dar 2. Vai dar mais. Vai tentar dar 50-50. Então, eles também dizem, casados precisam gostar eles muito também. Porque claro. Filhos estrangeiros. Eles vão embora. Vai embora. Sim. Vocês ainda vai ficar. Sim. Mas eu acho que é natural da mãe. É natural. Eu dizer natural. O que estou falando é natural. Não é nem pra julgar. Sim, eu sei. Não, é só natural. Sim. Em mercado, me levava, me colocava debaixo do biombo, não podia... Uma vez eu engasguei com a maçã, ela quase perdeu o emprego dela. Me criou uma pessoa de respeito. Qual o nome da sua mãe? Dona Vera. Hoje eu tenho ela ajuda as netas dela, tem 73 anos. Então aprendi com ela que uma mulher muito guerreira, né? Agora estou pensando, nós precisamos gravar no YouTube diretamente, então eu não vou postar de novo. Porque se estou gravando esse, é 3 horas ou 4 horas. As pessoas... Eu vou postar de novo. Um filho, você também é guerreira. Porque quem vai prestar de duas vezes? Eu com certeza admiro sua mãe, João. E o fato que você falou sobre não ser valor, eu concordo super com você. Na minha concepção, a criança não entende nem se você dá, sei lá, R$400 ou R$1.000 ou R$4.000 ou muito dinheiro. Porque a criança não entende a proporção de dinheiro. O que ela vai entender mesmo é sobre se o pai tá ali. Né? Na verdade, ser pai é ser presente, né? A criança quer presença. Eu digo isso por mim mesma. Eu tive meu pai 6 anos na minha vida e logo depois disso ele faleceu. Mas o que mais eu prezei ali, eu nem sei se ele deu pensão pra minha mãe. O que mais eu prezei foi a presença. Porque o pai dela morreu. Sim. Não... O pai do bebê também. Pai do bebê... dele. Agora, o fato da mulher também, você citou um ponto aí da mulher safada. A polícia confundiu ele com um bandido. E matou injustamente. Imagina.
vai ficar com o cara só pra fazer pensão. Temos que pensar que cara é esse, né? Porque que pensão é essa? A pensão é de 200, 400 ou é de 8 mil, é de 10 mil? 400 é ajuda de custo, que é alimentos na justiça, certo? Exatamente. Só que tem cara que nem dá isso. Então, assim, como é que funciona? E tem mulher que... Não, então, mas a mulher não vai ficar com o cara pra ganhar 400 reais. Não, tipo, vou dar um exemplo. Um cara famoso, jogador. Só que qual que é o maior? Eu vou te dar um exemplo que você vai concordar comigo agora e eu vou ganhar. É assim, ó. Tudo bem. Não Pode ganhar. Vamos lá. Não é o valor do dinheiro, é o valor do sentimento da pessoa estar ali. Qual que é a minha maior frustração? Eu nunca ter tido pai. Até hoje, mas eu consegui superar através das minhas 2 filhas, porque eu dou amor, carinho, respeito e as minhas filhas são minhas amigas, entendeu? No final, eu percebi que você concorda comigo. Pagar pensão não te faz um bom pai. Não, a questão que não é o dinheiro, é você estar presente. Isso vai fazer você um bom pai. Pagar pensão não te faz um bom pai. Exatamente, tamo junto. Você concordou comigo. Tá bom, você ganhou. Eu acho que esse não é precisar ficar Tamo aqui. junto. Todo mundo sabe. Se você é dentro, todo mundo sabe. Dinheiro não é nada. Vamos, meninos, cadê vocês? Tempo vai bom, nada não é nada. Tudo bem? Prazer. Prazer, qual é o seu Pedro. nome? Tudo bom, Pedro? Mais conhecido como Alô Crente, pois me segue lá. Alô, crente, legal. Exatamente, maloqueiro que virou crente. Você é vamos lá. evangélico? Sou. Legal. Sou evangélico, mas longe dos estigmas da religião. Eu sou padrasto, então eu tenho... Você não é pai? 2 meninos. Sou pai. É pai. Sou pai. O pai por escolha, né? Você escolheu Exatamente. cuidar daquelas e crianças. eles me escolheram também como pai. Coisa linda. Eu posso falar um pouco melhor sobre essa pauta porque eu vivo isso na pele. Então, assim, Claro. a questão financeira, ela não é o principal ponto, só que ela faz parte. Claro. Se a gente falou de sacrifício biológico, a gente está falando de sacrifício social, certo? Então, você concorda comigo que para que você consiga ser uma boa mãe e para que você consiga cuidar dos seus filhos de uma forma mais próxima, que você esteja realmente vivendo a maternidade, você precisa de alguém na retaguarda pensando no financeiro. Eu acho que essa é o ideal perfeito, né? Esse não é o necessariamente a gente tem, porque 10% das mães no Brasil são solos. Então, mas a gente não tem alguém na retaguarda. Só que a gente não pode falar dos 10%. Não, a gente pode falar e deve, Mas porque elas aí- passam na pele uma coisa que é, tipo assim, completamente difícil. Eu faço parte dessas mães, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma vida confortável e posso até pagar por uma rede de apoio, mas tem muitas que não podem. Por exemplo, eu não podia pagar por uma rede de apoio quando eu trabalhava no shopping. E aí eu acordava super cedo, colocava meu filho na creche, ia trabalhar no shopping, batia a meta, voltava para casa, pegava meu filho, tentava passar tempo. Então, quando você não tem alguém, como... eu esqueci seu nome, mas ele falou... O Vitor falou que ele foi um ótimo pai de tipo assim, não, tá tranquilo, eu vou te dar apoio, eu vou estar aqui com você. Isso é um ideal maravilhoso, é o que toda mãe quer. É alguém para poder ser pai, né? Não é nem ajudar. Porque ajuda a gente tem de uma avó, de um tio, de uma pessoa que fala, não, essa noite eu te ajudo, esse dia eu te ajudo. Agora, quando você tem alguém para poder dividir com você, isso é maravilhoso. Tá. Mas não é a realidade de Vamos muitas entrar em mulheres outro nesse Brasil. ponto. Não é a realidade. Não é. Mas a gente está discutindo o ideal. Ah, estamos discutindo um sonho. Não, um sonho não, é realidade. O ideal é um sonho, né? Porque não é o que acontece. Realidade porque eu posso É falar realidade que ou é ideal? É realidade. Se você falou para mim então voltamos que pra realidade. Você falou para mim que 10% Sim. são essas mulheres. A gente tá falando de uma maioria que não passa por isso. Não, passa. Muitas mulheres também passam por isso dentro do casamento. Não, mas aí Não é vamos- porque ela tem um homem do lado que ele se esforça e ele é pai Mas presente. tá, mas a gente tem tá pais falando que estão ali... O que eu falei? Presenciar. Às vezes não é... Então, porque você sabe, esse presenciar não é só sobre ficando lá. Então, Tem que se movimente. então você vai saber isso é importante, isso é sacrifício também. Porque você pode ter pessoas que estão presentes, A gente já mas concordou nesta... com isso. Eu sei. mas agora eu gosto, ele está falando o que eu já falei antes de eu assistir. Então, pessoal Ela tá falando. sim. Ele tá Sim, cagando. não. Ela, todo mundo diz o que está acontecendo aqui. Algumas pessoas vão pensar, eu já assisti esse antes desse. Ok. Mas agora, você... Ai, gente, um vai com Então, eu pensar no futuro. Não sobre no momento também. Eu sempre pensar rápido, mais do... Não estão. A gente tá falando Tem de um pais que estão cenário... ali e não são pais. A gente tá E a falando gente de um sabe disso. cenário... Eu tô falando do meu cenário específico. Sim. Eu sou um padrasto presente. Que bom. Certo? A realidade que acontece, realmente, uma minoria, eu posso falar, dos pais, ele é um pouco mais ausente. Que isso faz muita falta, isso faz diferença. O que eu quero... A minoria dos pais são ausentes. É o que você tá me dizendo. Se for pegar uma proporção, acho que sim. A minoria, né? A minoria dos pais são um pouco mais ausentes. Quantas pessoas você... Obrigada. Que isso? Meu Deus, gente, que pensamento ilimitado. Você concorda? Oi. Eu não vou andar com ele. Ei, Bia, vamos lá. Vamos. Polêmica agora, vamos esquentar a parada. Sem dinheiro, o que uma mãe faz? Ah, ela vai atrás. Ok. Se tiver a ajuda do pai,
Se tiver ajuda do pai, é ótimo. Mas, assim, seria ajudar, tipo, 100% no caso? Não, Da grana? se ele não dá nada, mas ela ele vai tá atrás. presente, ele é um bom pai? Ele é. Depende do porquê que ele não dá nada. Algumas mulheres vão dizer... Ele é bom pai, se ele está presente... Se ele está... Não, se a presença dele é muito bom, mas ele não tem dinheiro. Ele é um bom pai. Ele é bom pai, sim. Sim. Eu sei. Mas, eu concordo. Mas ela concorda também. Né? Eu Sim, concordei, ela ela concorda falou também. Mas você sabe como eu sempre penso. Porque esse aqui, não significa que todo mundo está pensando como assim. Tá. Você sabe? Então eu vou dar exemplo. Algumas mulheres, ou menos mulheres ainda vai falar. Depois, ela está aproveitando, ele está presente, muito presença bom, melhor. Mas depois ela ainda vai reclamar. Dinheiro está faltando. Você precisa dar dinheiro também. Eu estou dando mais dinheiro. Você precisa dar muito dinheiro também. Mas nós não sabemos se ele tem problema com dinheiro, ele ainda não tem trabalho bom, blá blá blá, entendeu? Sim. Então, porque ele dá boa presença, esse não vai dar tudo. Ela ainda vai pedir mais. Então, o que ela vai pedir é dinheiro também. Sim, Então, mas dinheiro é importante. vamos supor, a gente tá numa casa, num casamento. Você estava trabalhando, você perdeu o emprego. Então, tecnicamente, você está em casa, certo? Você está em casa. Então, como você perdeu o emprego, as finanças que a gente dividia passou a ser só minha. E o meu salário é de 2.200. Meu salário é de 2.200 para suprir o aluguel, as contas, o leite do nosso filho e a nossa despesa. Você perdeu o emprego, você tá me ajudando em casa com o bebê. Você tá levando na escola, buscando, levando na consulta. Isso é incrível. Sim. Mas você não pode acomodar e não procurar um emprego mais. Eu sei. Mas entendeu? Eu entendi. Uhum. Mas imagina. Mas eu quero imaginar o que você está fazendo com dinheiro para tudo. Não pensa assim, parecendo como eu sempre falo, né, peso. Imagina se ele não está lá, fazendo algumas coisas. Ia ser pior. Então, você ainda vai gastar esse dinheiro se ele está lá ou ele não está lá. Não é sobre gastar o que a gente está falando aqui agora. Não, eu sei. Mas, você concorda? Dinheiro você está gastando, se está lá ou ele não está, ele está presente ou ele não está presente. Você ainda vai gastar dinheiro ou não, sozinho? Se eu não tiver de onde tirar, não tem como eu gastar. Não. Se você ainda vai gastar esse dinheiro se ele não está presente, né? Sim, eu tenho que conseguir esse dinheiro. Sim, você ainda vai gastar, né? O que eu estou falando, entendeu? Você ainda vai gastar. Não, mas isso não é sobre a gente. Então, eu sei, mas não sobre ela ainda vai gastar esse dinheiro se ele não está presente. Então, ela precisa entender às vezes se ele ainda não tem trabalho. Mas ele tem que se movimentar pra conseguir. Eu sei, mas... Tipo, ele ajuda em casa com o bebê. Muito obrigada, você tá me ajudando. Mas você também precisa de dinheiro. Mas eu sei, mas estou falando se ele não está presente. Esse dinheiro você está gastando. Você ainda vai gastar se ele não está presente. Eu entendi o que você quis dizer. Esse dinheiro ainda vai sair fora. Ai, gente, que polêmica. Por favor, comentem. Quem tá assistindo, comenta alguma coisa. Pessoas que estão assistindo, talvez é de fora, né? Não, ele pode falar sobre... Porque tem tradução, mas ele não vai entender o que nós estamos falando. Eu não sei se o Twitch tem tradução imediatamente live. Se você está fazendo live no YouTube, não vai ter tradução imediatamente. Até depois. Fala em inglês pra ver se eles conseguem traduzir, pra eles responderem aqui. Guys, she's saying that, like, if you have an opinion concerning these topics, whatever, you can drop your comments and stuff like that. They will look to it and see your point of view too. Okay. Tá? Tem um porquê. Se ele é um encostado, não. Agora, se ele é um cara que, sei lá, ele tem uma
um problema e ele não pode realmente trabalhar e ela vai fazer por onde, eu entendo. Aí também a gente está falando de uma exceção da regra, né? Essa pequena exceção que a sociedade não olha. Mas assim, a gente vai falar, a gente vai falar dessas pequenas exceções? Porque assim... Mas você está falando de quem especificamente? Mas assim, quem é essa exceção? Eu quero usar um termo aqui que eu não possa ser prejudicado. Tá. Mulherada ou as mulheres... As mulheres gostam de falar só da parcela dos homens que não presta. Eu não vejo uma mulher enaltecer um homem que pelo menos ele faz o que tem que ser feito como homem, que ele honre. Mas é o que Parabéns, você foi um ótimo pai. Eu disse pra ele isso agora. E eu então, eu gosto como ele disse. Porque maiores homens têm problema esse. Não, quando você está dando o seu assunto, você é certo. Não diminui. Eu não vou dizer. Você precisa agradecer o mesmo que ele está fazendo isso. Não porque ele precisa. É a responsabilidade dele. Ninguém não vai dizer. É bom, você é pai, você é pai bom. Você precisa ser pai bom. Tem que agradecer. Então eu dizia. Tem que agradecer. A questão é que, tipo, as pessoas, elas diminuem muito essa questão de quem não faz. Tipo, que nem essa questão aqui. O cara não faz nada pelo filho, dá um dinheiro de R$200 e pra ele tá ótimo. Eu pago essa pensão? Tá ótimo. Pago pensão, deixa ela se virar. A pensão de R$200. Imagina todo o trabalho que essa mãe tem que fazer pra dar lazer pro filho, aciar, saúde, cuidar dela, cuidar da casa, mas o pai tá dando R$200. Fodão. Você é louco, hein? Você é foda, irmão. Você entendeu? Acho que tem pessoas que são bons pais. Eu não acho que só tem mau pai no mundo. Inclusive, tem pais que... Na minha concepção, o pai é muito importante, tá? Tudo que eu queria na minha vida era ter meu pai. Sim, pai Infelizmente, o meu pai se foi. E eu gostaria que ele estivesse aqui, porque o pai, ele traz essa segurança quando ele é presente. Ele te dá uma segurança na vida que se você não tem pai, você não tem. Só que, quando você não tem pai, você não deixa de viver e você dá um jeito... Exatamente. de se moldar ali sem ter, né? Você veio do nada como eu vim do nada. Então, a gente já passou momentos que a gente não tinha o que comer. E a gente deu um jeito. A gente já passou momentos que a gente não tinha o que fazer. E a gente deu um jeito. Isso não é o ideal. Se moldar com a situação o que eu tô te explicando, nos ajuda, né? mas não é o ideal. O ideal seria a gente ter comida na mesa todo dia. O ideal seria a gente ter uma família perfeita e completa. Mas não é o que acontece. Então, aqui nós temos um sonho, como eu tava falando com ele, e a realidade. Tá, então aqui a gente tá falando da realidade. Justo. Tá. Então, hoje o pai, assim... Eu quero entender o seguinte, pra você. Se o pai for presente e ele não dá pensão, ele ainda tem um valor como pai? Por que ele não dá pensão? Tá muito raso. Tá. Pra você entender. Vamos supor que é um pai que vem da periferia, não tem uma instrução, ele trabalha, ganha pouco, o dinheiro dele, ele tem outras famílias. Mas ele é marido? Consegue. Marido não dá pensão. Não, Marido ajuda dentro de casa. Não, mas ele é pai solteiro, ele cuida da criança. Ele é o pai, ele é o pai, mas não tá com a mãe. Aí ele não dá pensão. Pra mim, ele tá errado. Se ele não tá com a mãe, ele tem que dar pensão, ponto. Não tem justificativa, não tem conversa. Mas ele é presente. Tá, mas ele tem que fazer todas as partes. Então, com dinheiro... Ele está dizendo, se ele está dando valor em outro jeito, mas não tem dinheiro porque ele está ganhando menos. Ainda esse é o trabalho também. Deu certo, né? Tudo bom? Prazer. Prazer. Qual é o seu nome? Lucas. Tudo bom, Lucas? E aí, como que você... Tô bem. É muito difícil discordar das pautas que você está trazendo, mas eu queria colocar alguns pontos. Tudo bem. Sobre o pai não é só aquele que paga a pensão. Eu concordo entre partes, mas eu gostaria também de olhar o outro lado. Só para acertar o tema aqui, pagar a pensão não te faz um bom pai. Desculpa. Não te faz como o pai somente pagar a pensão. Isso. Mas assim, tem um outro ponto de vista que é o lado da mãe também. Vou dar exemplo da minha pessoa. Eu tô no meu 3º casamento, tenho 2 filhos, 2 divórcios, 2 pensões. Então eu tenho 2 filhos. Parabéns pra você. Palmas. 2 primeiros casamentos. E por mais que eu quisesse, eu acredito que muitos homens passam por isso, por mais que eu quisesse ser um pouco mais presente do que eu fui, porque, ao meu ver, um pai que tem uma guarda compartilhada
ele nunca vai ser um pai presente de fato ali Você tem uma mesmo. guarda compartilhada? Eu tenho 2 guardas compartilhadas. Não, então você vai ser presente. Não. Ele passa uma semana lá, uma semana cá? Não, o meu é a cada 15 dias. Desculpa se eu usei Não, o então, termo errado. não, você vê ele. Eu vejo meus filhos. Não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, você compartilha a mesma vida da criança. Não, eu Tudinho. Eu vejo diariamente, mas eu pego eles a cada 15 dias. Você vê ele 2 vezes no mês ali. Exato. Uhum. Só que Então, eu não é tive guarda uma certa compartilhada. dificuldade nos términos ali. Tem alguns homens que querem ficar presente. Tipo... Mas algumas mulheres não querem. Não, sim, são exceções, existem. O que ela tá falando aqui, guarda compartilhada a gente teve um filho e a gente se separou. Compartilhada eu fico uma semana completa e você fica uma semana completa. Sim. Uma semana, entendeu? E isso é guarda compartilhada. Você participa da vida do bebê todos 5 dias, 7 dias, e eu participo 7 dias. Ele vê um final de semana. Leva um final de semana no mês. Porque ele 2 quer, dias. Porque ele quer isso ou 2 porque dias. ela deixa isso. Ele decidiu assim. Você não sabe se foi ela decidindo Porque isso. senão ele ia lutar pra ter a guarda Não dá- compartilhada. Tá, algumas mulheres podem dar ele, só 2 pessoas, eu não quero, você fica comigo. Pode ser, acontece. Mas geralmente os pais não querem. Eles querem. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Então, tipo, ele pega o final de semana, leva pro cinema, leva pra assistir um negocinho e devolve pra mãe. Eu sei. Vamos. Por conta que a mãe preferia o dinheiro do que propriamente o pai, por conta que ou era alguma coisa relacionada a ciúmes ou alguma coisa relacionada queria que fosse de um jeito que não foi do jeito que estava se tratando. Todos foram perante justiça e tudo mais, brigas judiciais, coisas que eu acho que muitos homens passam também. Você consegue ficar mais alto? Aqui. Não, você. Sua Eu? cadeira. Não. Não? Você vai sentar aqui. Não. Porque se eu sentar... Só que a dificuldade que eu tinha, mesmo que eu sempre paguei a pensão em dia, nunca fui ausente em relação à pensão, eu também tinha dificuldades em pegar meus filhos às vezes. Então, Por quê? Porque as mulheres, existem mulheres que têm essa dificuldade de brigar com os homens, de não deixar pegar os filhos. Então, aí ela não tem por esse conta direito. Eu que acho as que mulheres- o ponto... Não, ela não tem esse direito de te impedir de ver seu filho. E é aí que você tem que usar a justiça ao seu favor. Porque E muitos homens não usam. Não, espera. Tem algumas mulheres que vai usar justiça. E eu falei isso agora pra Mas você. você sabe, algumas mulheres podem... Algumas mulheres podem usar alguns assuntos para juiz, para ele não ter ver filhos Ela tem que muito. provar. Tipo, vamos supor, a gente tem um filho e a gente se separa. Então, quando eu eu não disse- quero que então, você quando eu veja meu disse- filho. Então quando eu dizia, Você tem que então eu disse para lutar. ela, lá, dizendo, lei tem faults, defeito. Falhas. Sim. Lei não é sobre vocês. Lei pode saber você está falando a verdade, mas você tem provas. Você não tem. Se você não tem provas, você sabe, juiz pode ser, no intuito dele, você não matar a pessoa. Mas se a pessoa dizer você matar, se tudo provas está mostrando você matar pessoas, não é sobre você. Deus sabe que você não matar. Não, algumas pessoas As sabem. provas É sobre disseram. provas, entendeu? Yeah. Você assistiu Prison Break, né? Michael Scofield. Acho que sim. É sobre ele e o irmão dele, então tudo. Ele não prova, mas é sobre fatos. Então, algumas mulheres podem usar alguns fatos errados, apresentar para juiz. Entendeu? Falando isso. Alguns homens podem fazer isso também. Só falando sobre o que você dá. Se ele verificar, se ele dizer é certo, você pode fazer alguns provas assim, muito foda, bom, mas é falso. Entendi. Depois vai. Prova, entendi. Depois vai Porque sair. eu acho que você já ouviu esse termo até que eu vou te falar, mas quando você chega ali, né, tá a juíza no tribunal e, por exemplo, se você paga a pensão, você passou por ali pra duas. poder entender, tipo assim, quanto você vai dar, se é 30, se é 20, se era 10. E aí, Não, tudo deixa- bem, não, você passou ali. 35 no meu A juíza, tudo bem. A juíza disse pra você uma coisa que eu tenho certeza que, na maioria dos casos, acontece, que é, ela não tá preocupada com o que você tá sentindo ou com o que a mãe tá sentindo. Ela se preocupa com a criança ali. A maior preocupação de uma juíza num relacionamento que acabou é a
criança, é a integridade dessa criança. E a integridade dessa criança não vai se basear somente na pensão, vai se basear na presença do pai também. Então, se você tenta ser presente, você pode ser presente. E você pode recorrer à justiça também e falar assim, olha, ela não tá deixando eu ver meu filho. Não, e eu quero ver meu filho. O que eu vou fazer pra, entendeu, me ajudar aqui? E ela não vai contra a justiça. Eu passei por 2 audiências de pensão e de divórcio ali e foge um pouco do que você está falando. Eu acho que é bem tendencioso em que a mulher tem mais direitos no divórcio, numa guarda de pensão e tudo mais, do que o homem. Isso é fato. Eu acho que mas você tem provas que ela não deixou você pegar seu filho? Na hora... Você tem? Na hora do próprio juiz falar e dar o veredito ali para que parte, como que seria, vai pegar os finais de semana, nas férias 15 dias com cada e tudo mais. Mas você foi um pai que queria pegar muito. A preocupação maior era a preocupação se tinha algum bem, se tinha alguma coisa para dividir. Não me importa. Então, isso. eu acho que o ponto que a gente está saindo aqui, não, o ponto que a gente está saindo aqui é que a gente acabou focando na mulher que quer muito o seu dinheiro. E a gente não tá nem aí pra mulher que quer seu dinheiro. A gente tá aí pro seu filho. Não, eu tô dizendo que existem isso. Não, existe muita coisa no mundo. Isso aí. Existe, mas o que eu tô te falando é que a gente não tá nem aí pra essa mulher. Isso. A gente quer saber se você bateu lá e falou assim, ó, não me importa que dia é hoje. Eu quero meu filho. Eu quero ver meu filho. Deixa eu levar ele na escola. Deixa eu sair com ele. Hoje eu tô sem grana. Só quero ir na pracinha com ele, brincar de, sei lá, empurrar, qualquer coisa. Mas o ponto, tipo assim, você quer brincar de gangorra com seu filho? Você quer brincar de pique-pega, pique-esconde? Já aconteceu o ponto de eu ir buscar minha filha e minha filha tá em outro estado, porque a mãe foi sem me avisar. E aí você pegou essa prova e apresentou na justiça? Cara, a justiça não é tão fácil assim para um homem do que para uma mulher. Mas você tentou? Em referente a isso. Obrigado. Obrigada. Não tentou. Eles são preguiçosos. Falar é bom, entendeu? Eu aqui de novo. Você é um bom pai, já tô voltar. sabendo. É um pouco sobre isso. Vou ser breve pelos minutos que tem. Eu tive a oportunidade de dar para os meus filhos, pós-separação, 2 casas, né? Comprei uma casa para minha filha, uma casa para o meu filho e comprei um terreno quando minha filha, que estudou Direito, hoje é uma ótima advogada, Tarsila, um beijo, eu te amo, tá mandando muito bem, você vovô. E o que acontece? Você tem uma condição financeira boa, né? Não, eu trabalhei bastante, não tenho. Hoje eu estou quase falido porque eu investi muito para comprar essas casas, né? Montei uma estrutura legal para os meus filhos, um lugar onde eles possam puxar esporte, lazer, pegar onda, em Ilhéus. E nesse Minha caso... mãe nasceu em Ilhéus. Ah, que bom. Bahia. Maravilha, lugar sagrado. Lindo Jorge lá. Amado. Então, esse período todo de construção, eu passei alguns perrengues, porque eu investi tudo que eu tinha ganhado durante a minha vida, que eu investi. Falei, não, é momento de segurar pelo menos o futuro dos meus filhos. E quando eu passei nessa dificuldade, alguns perrengues, tendo que fazer vários pagamentos, eu atrasei pensão. E eu já pagava uma pensão mais do que foi determinado pelo juiz. E a mãe começou a criar um caso comigo, certo? Me cobrando de maneira desnecessária. Ele estava pagando mais do que ele precisava pagar. Mas quando ele faliu, ela não pensa quando ele está pagando mais. Entendeu? Isso não é bom. O que ela fez para ele não é bom. Entendeu? Sim. Sabendo que eu estava construindo Pessoas tudo que aquilo pode te dar quando ele tem. Lembra, ele não pode te dar porque ele não tem. Não porque ele não quer te dar. Os meus filhos, e em nenhum momento ela respeitou o meu sacrifício, o esforço que eu tive para o futuro deles. Sim. E fui levado dessa forma por um certo tipo de alienação parental, que eu acredito que chegou a esse ponto, infelizmente, por ciúme ou por inveja, de saber que eu fiz aquilo. Eu tô parecendo um dedão com esse cabelo. Quero, por favor. Pelos meus filhos, e sei que ela é uma ótima mãe, mas acredito que nessa questão da pensão, às vezes muita coisa tem que ser avaliada, como você mesmo disse, claro, que o pai presente, às vezes é melhor do que qualquer dinheiro que você possa ter. Um pai que fala, eu te amo para os seus filhos todos os dias, é a melhor coisa que tem na vida, de eles entenderem o quanto você o ama. E ninguém vai tirar isso de você, não tem valor que pague para uma criança, saber que seu pai ama, e ama muito e faz qualquer coisa por ele. Então, e se importa com ele. Concordo. Eu entendo que o que você falou. É necessário pagar a pensão, mas em qualquer coisa o amor. É privilegiado. Parabéns. Obrigado. Desculpa, eu quase chorei aqui, Você é um bom pai mesmo. A sociedade cobra muito mais da mãe do que do pai. Verdade. A sociedade cobra muito mais da mãe do que do pai. Cobra.
Tudo bem? Tudo bom, Bia? Entendeu? Prazer. Prazer, Amarildo. Pode Amarildo. me chamar de Quilox. Quilox. Tá. Isso. Eu vou lembrar. Eu tenho uma memória meio... Bom, vamos lá. Eu discordo, porque a sociedade cobra Mas mais do estou homem. analisando Desde pequeno. alguns Eu pontos nasci do homem. filme. E quando assim que a gente nasce, a cobrança já vem de pequeno. Em que sentido? No sentido do que você nasceu homem, você tem que fazer mais. A mulher já nasce como se fosse sofredora, mas o homem já nasce cobrado. Se a gente for voltar o tempo atrás... Mas a gente não tá falando aqui sobre a cobrança. Agora você está comprando o menino. Agora ela está comprando o menino. Comparando? Sociedade está cobrando. Cobra. Mais mãe do que pai. Mas agora, não. Entendeu? Agora, todo mundo está cobrando o mês mais do menino. Assiste. Entendeu? Assiste. Entendeu? Assiste. Mas nós temos mulher que dá luz para bebê, mas ela não quer cuidar para bebê. Dá para homem. Homem não vai cobrar suporte para filho, para pensão. Homem não vai comprar. Me dá dinheiro para cuidar desse filho que você joga para Não, mim. se uma mulher deu o filho pro homem, ela tem que pagar a pensão pra ele. Mas ele não vai pegar. Então, Vai sim. sociedade não vai cobrar ela. Ele não vai negar. Ele que tem que ir atrás. Ela precisa fazer, mas a sociedade não vai cobrar ela. Eu O que estou só falando? consigo a pensão de vocês. Eu sei, homens, você pode porque fazer eu corro atrás. Você pode fazer para mim, mas a sociedade não vai cobrar ela. Você vai dizer, você é homem, não precisa disso, não precisa brigar sobre isso. Não. Nós estamos falando de sociedade. Eu sei que sim, tem esse julgamento. Como muitos homens vão dizer, mulher não pode ser presidente? Algumas pessoas vão dizer, mulher não pode ser presidente. Como é isso? Não dizendo que isso não acontece com mulher, entendeu? O que eu estou falando? A sociedade não vai cobrar ela. Vamos assistir? Como a sociedade vai cobrar homem? Você sabe? Ela não está presença, ela só dá luz para bebê dar você. Ela está fazendo. A sociedade não vai cobrar ela pagando pensão. Pode cobrar ela fazendo algumas coisas para filhos sobre. Ela vai ser taxada como Internet, não. Vou te dar um super exemplo aqui. Uma mãe agora, ela acabou de ter um bebê. Aí o bebê tem 4 meses. E ela decidiu fazer uma viagem com as amigas dela para um outro país. Ela vai ser apontada como uma mamãe, que deixou o filho pra avó criar, que ela não dá confiança pra esse filho, os caramba 4. Agora, se um pai viajou, às vezes ele não vai ser nem visto. Isso não vai ser nenhuma pauta. O que eu tô te explicando é que tem muita coisa que passa e pra mãe não passa. A mãe sempre vai ser apontada. Não existe uma mãe não saber quantas gotas de remédio dá pro filho. Agora, se o pai não souber, a gente explica. Não, tem que ver o quilo, tem que ver quanto ele pesa. Tá, aí eu te pergunto, é o que eu tô te explicando. eu te pergunto, como se o pai mãe, como some, pai. se o pai some, a sociedade horrível. cobra o quê? Cadê a pensão? Senão vai preso, você concorda? Sim, e tá certo, E né? no momento que a mãe some e a mãe é presa? Não, a mãe também precisa fazer o mesmo. Se a mãe Não, se o com pai... Certo, E né? no momento que a mãe some e a mãe é presa? Não, a mãe também precisa fazer o mesmo. Se a mãe Não, se o...
Ninguém vai... Ah, na prisão, porque você está na prisão. Vocês... Se a mulher sumir. Vocês só são presos porque não pagam pensão, porque eu, como mãe, tenho que ir lá na defensoria denunciar você. Se eu não fizer, ninguém vai te prender. Você entendeu? Então, se eu abandonar o meu filho, você, como pai, tem que ir lá me denunciar. Então, agora você está concordando. Sociedade... Eu já concordei. Então a sociedade está comprando nós, mais de você. Não, porque não você é sociedade. Você é parte de sociedade. Mulheres fazem isso, reclamando para juiz, né? Espera, você é sociedade, você é parte de sociedade. Outra mulher é parte de sociedade, né? Reclamando para juiz. Mas quando você está dizendo, eu tenho direito para reclamar também. Se você não reclamar, eu não vou pagar. Então... E se eu não reclamar, você não vai pagar. Então, espera, estou falando... Não, eu sou parte de sociedade, né? Outros homens é parte de sociedade. Mas muitos homens, ou muitos homens, ou muitos avô, pessoas não vai reclamar para juiz quando a mulher não está presente. É errado. Então, a sociedade cobra mais pai do mãe, porque você está indo para reclamar. Não é. Sim, nós estamos reclamando. Não é. Vamos lá. Nós estamos reclamando. É a mesma coisa de... Mas você está jogando, nós estamos reclamando. Por que você não está reclamando? Então, por que você está reclamando? Você tem mais cobrança, mais de nós. Por que nós não vamos cobrar você? Não! Nós cobrando você, né? Você não está entendendo. Você não está entendendo. Sociedade sempre reclama. O que eu tô falando é a mesma coisa do sacrifício. Você disse, é bom se nós fazer deixa isso. Deixa eu falar. É a mesma coisa do sacrifício. Todos fazemos sacrifício. Só que o da mãe é maior. Se o da mãe é maior, não quer dizer que o seu não existe. Certo? O seu sacrifício existe. É a mesma coisa que vocês, pais, são cobrados. Mas as mães não é cobrar de dinheiro, me paga. Eu sei. É julgar. Julgamento. Então, eu disse você julgar mais. Quando nós homens não estamos presentes, né? Não é sobre presença. Você reclama mais, você diz para juiz, entendeu? Se nós estamos presentes, nós estamos fazendo algumas coisas, nós estamos pagando pensão. Se você não paga pensão e não é presente no do filho, eu vou denunciar. Então, vocês... Se mulher vocês, mulheres, dentro de sociedade e outros homens vai falar também, homens não estão pagando pensão. Então, você é parte da sociedade. Então, vocês cobram mais pai do mãe. Você não tá entendendo. Mais do que mãe. Isso, cobrar. Cobrança é cobrar não é de dinheiro. Não, cobrar não sobre dinheiro, eu estou falando sobre reclamação. Troca cobrar pra julgar. Sim, é sobre reclamação. O que você está falando? Você cobra nós. Você cobra nós porque nós não estamos presença, nós estamos pagando pensão, nós estamos fazendo algumas coisas, né? E você acha errado? Sim. Não dizendo errado, eu estou falando você faz mais do que nós. Você cobra nós para fazer algumas coisas faltando. Nunca. Não, para fazer algumas coisas faltando, presença, outra coisa. Você cobra homens mais, né? Não. O que você está dizendo? Nós damos presença, nós estamos fazendo algumas coisas, né? Você diz... Se tá você diz que tem mais mulheres, mais solos. Então você está comprando, não tem homens, presença. Tá. Entendeu? Tá bom. Quando mãe não está presente, nós não... Ninguém tá falando nada. Nós não comprar você. Por quê? Não é botar assim, nós estamos comprando... Não! Olha, calma. Você concorda comigo? Concordo. Então, estou falando sobre isso. Olha, a sociedade cobra mais da mãe do que dos pais. Não. Cobra mais do pai do que mãe. Não. Porque nós não reclamamos. Nós não falamos para Deus nessa presença. Vamos lá. É sobre quantidade de reports. Sabe reports? Tá. Sabe reports, né? Sim, eu entendi.
Entendeu? Ela usou um exemplo perfeito. Se você ligar pra Gladys... Agora você está me julgando. Por que você não está... Não tô te julgando. Calma. Então isso dizendo... Calma. Você Deixa eu falar. é certo. Wait, please. Wait. Nós estamos falando sobre quantidade de cobrança e o que a sociedade fazer para mim. Julgamento. Vamos lá. Se você ligar pra Gladys e falar pra ela, Gladys, o bebê nasceu, o Marcelo nasceu, e eu não sei quantas gotas de pirona que eu tenho que dar pra ele. Ela vai te explicar. Olha, Michael, você vai fazer isso pra se conseguir. o homem não sabe. Ela já falou, se o homem não sabe, ninguém não vai cobrar ele. Espera! Se mulher não sabe. O que você quer falar? Se mulher não sabe, todo mundo vai dizer, por que você não sabe? Por que você não... Eu sei, eu concordo isso. Então pronto. Não. A gente concorda. Eu concordo com você sobre isso. Tá. Esse é parte de qualquer cobrança. De julgamentos. De qualquer cobrança. Sim. Mas... Tem várias outras opções. Sim, então nós estamos falando aqui. Sociedade cobra mais da mãe do que do pai. E não. é verdade. Não. Porque eu acho que a sociedade cobra mais pai do mãe. Se ele não dá pensão, vai cobrar ele. Se ele não está presente, vai cobrar ele. Se ele não fazer alguma coisa, vai cobrar ele. Você vai cobrar você se você não dá gorjeta de... Você não sabe... Quantas gotas de medicamento? Não é só sobre isso. Vamos supor. É sobre conversar, é sobre muitas coisas. Eu faço o que... vamos lá. Eu vou embora igual um homem faz. Se você não for na juíza reclamar, ninguém vai saber que eu fui embora. Então, sim. Por que nós não reclamamos? Isso quer dizer... Então, por que nós não reclamamos? Você está pensando... Por que nós não reclamamos? A sociedade não vai concordar com nós. Sabe? Imagina o homem está indo para... Eu sei que o juiz vai me apoiar. Mas sociedade, não é sobre lei, é sobre sociedade, é sobre mentalidade de sociedade. Por exemplo, se o homem falar, não é bom se o homem... Por exemplo, quando o homem diz algumas coisas, você vai dizer, ele é fraco, né? Quando o homem chora, você vai dizer ele é fraco, ele não é bom, ele é certo, ele não é bom. Esse não é bom, falando para o homem. O homem é humano. Mas mentalidade de sociedade é para homem não precisar chorar. O homem precisa ficar forte para mostrar a mulher, para mostrar a família dele, ele pode proteger deles. Isso está desconstruindo. Não, então, não é sobre certo ou sobre não é certo, é sobre mentalidade de sociedade sobre o homem. Entendeu? É mentalidade sobre sociedade. Você não concorda com isso, mas muitas pessoas, homens e mulheres, ainda estão dizendo homens não precisam chorar. Segura. Está desconstruindo. Sim, ele é o quê? Ele é sociedade. Entendeu? Mas se ele chorar, é bom. Entendeu? Não é algumas coisas más. O que você está falando? Mas a sociedade ainda está falando isso. Se ele é fraco. Algumas pessoas estão tentando mudar essa mentalidade. Quando nós falamos sobre sociedade, nós estamos falando sobre mentalidade que ele tem. Então, eu dizia, se mulher deixar tudo para homem, ela não está presente, fazendo nada, dando para tudo, entendeu? Homens não vai reclamar ou falar com o juiz. Vocês não estão fazendo o seu parte de negócio. Entendeu? Tá. Então, você está dizendo, por que eu não reclamo? Porque a sociedade vai dizer, você é homem, né? Por que você vai precisar reclamar? Não vai. A sociedade vai falar. Não vai, mãe. Se a mãe que abandonou, não vai. Você sabe... Você vai ser aplaudido. Não. Eu sei, algumas pessoas vão concordar comigo. Algumas pessoas vão concordar comigo quando eu reclamar. Entendeu? Mas a sociedade vai dizer, você não é mulher, não precisa brigar com algumas coisas. Você pode fazer. Você pode dar para sua mãe. Você pode, entendeu?
Nós estamos falando sobre mentalidade de solidariedade. Não importa se você tem mentalidade bom. Eu sei. Eu tenho mentalidade bom também. Eu sei. Não é sobre a minha opinião pessoal. Sim, Eu sei. eu vou falar. Você não fala. Eu sei que não é. Para isso, entendeu? Estou falando sobre muitas pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que é educado, mas não entendem. Inteligente, sim, eu sei. Tem algumas pessoas que não é educado, não entendem também. Tem algumas pessoas que não tem educação, mas é inteligente. Então, sim. Não é sobre você estar educado ou você sabe o que é certo. É sobre percepção de todo mundo. Tá bom. Por exemplo, se mulher começar de fodendo, se homem fodeu, se mulher fodeu 50 homens. Ela é uma puta. Sim. Se homem fodeu 50 mulheres. O que a sociedade vai pensar é que ela é puta. Sim. Mas... E se o homem foder 50 mulheres, ele é top. Sim, eu sei. Estou concordando. Olha, você está apoiando, você está concordando comigo. Olha. A gente está falando a mesma coisa. Ele é puta. Ele é puto. Ele é top. Não, ele é top. Ela é puta. Como a sociedade vai pensar. Exactly. Mas no momento, ele é puto. Ele é puta também. Porque 50 é muito, né? Mas ninguém vai pensar assim. Não é normal. Tá. Mas você está concordando comigo. Porque a sociedade vai pensar, ela é o quê? Puta. Ele é top. Yes, ele é top. Então, ficou 50. Então eu disse, aplicar isso como pessoas pensam quando o homem leva esse assunto para juiz. Vai ter algumas pessoas, homem ou mulher, o que você fizer bom, ela precisa ficar presente. Entendeu? Mas maiores vai dizer para ele, homem, você não precisa isso, deixa esse assunto. Não faz muito... Não prolonga isso. Exatamente, deixa. Ela não ficar lá, ela não quer. Então deixa, porque se ela pegar bebê, ela pode... pegar bebê como assim? Se ela está jogando, entendeu? Estou falando mentalidade de sociedade, não sobre certo ou não certo. Entendeu? Não sobre certo, é sobre mentalidade. Quando muitas pessoas têm mais opinião no alguns jeitos, o que nós estamos falando, não sobre certo. Sim, entendeu? Eu sei disso. Se o homem dizer, homem não precisa ser presidente, todo mundo concorda isso. Vai ter algumas mulheres que vai concordar. O homem não precisa ser presidente. Mas não é bom. É errado, né? É verdade, é errado. Mas esse não cancelar quantas pessoas que têm essa mentalidade foda. Então, eu estou dizendo, porque ele não está reclamando, não significa que essa mentalidade não está lá. Entendi. Entendeu? Sempre deixa. Seu pai cria criança. Se o pai cria criança... Você vai concordar. Você não vai prolongar antes de você concordar. A mãe vai ter que pagar uma pensão para aquela criança. E eu espero que ela também seja presente na vida daquela criança. Eu nunca vi isso. Nunca viu? Pode. Mas tudo bem, você nunca teve visto. Pode ser na sua realidade, mas existe. Sim, a gente tá falando de realidade ou sonhos? Realidade. Então, a realidade é essa. A mulher nunca pagou pensão. Nunca. Você tem certeza do que você tá falando? Isso é um fato. Você tá baseado no quê? Que nenhuma mulher no mundo pagou uma pensão. Então é sua realidade. A sua realidade, infelizmente, é limitada porque você não chegou até lá. Já vi. Já vi pais que criam pais solos. Acontece. Existe. E na sua realidade, a mulher é mais cobrada que o homem. A mulher é mais cobrada. A sociedade cobra mais o homem. Não, eu acho que você tá colocando... Já vi pais que criam pais solos. Acontece. Existe. E na sua realidade, a mulher é mais cobrada que o homem. A mulher é mais cobrada. A sociedade cobra mais o homem. Não, eu acho que você tá colocando num lugar que... eu não concordo. A mulher é mais cobrada. Não, e não tem na minha como concepção. concordar. Aí nós estamos colocando num lugar que... eu não concordo. A mulher é mais cobrada. Não, e não tem na minha como concepção. concordar numa coisa que o homem é sendo cobrado desde a parte da pensão. O homem é cobrado desde a parte que fala assim, você não tem que cuidar só dos seus filhos, tem que cuidar da sua mulher também. Sim. Às vezes fala que a mulher... Obrigada, querido. Obrigado. Oi, tudo bem? Prazer, qual é o seu nome? Renan. Nós sempre escutamos quando pessoas dizem, você precisa cuidar com seus filhos. Para homem, nós sempre pensamos, você precisa cuidar com seus filhos, sua esposa. Mas nós, no parte de mulher, vai escutar,
você mulher precisa cuidar seus filhos, mas você não escutar, você precisa cuidar seu marido. Muito bem. Nós vamos escutar esse mais. Tem que dar atenção, sim. Tem que dar diferente disso, o que nós estamos escutando. Tá bom. Entendeu? Porque nós precisamos, você precisa me cuidar quando eu sou seu marido, entendeu? Sim. Mas não cancelar, você não vai escutar esse muito com na boca de muitas pessoas. Só Tudo bem. Eu não concordo com você, porque não faz sentido a quantidade de homem preso por conta de pensão. O rapaz acabou de ser pai, ter que sair para trabalhar. Você coloca um ponto que a mãe pariu sobrecarregado aquilo, porque ela pariu. Sim. Mas acaba o homem, nós estamos falando de pai. Sim. Ter que ter a consciência de levantar cedo, de sair para procurar, para sustentar. Na sua concepção, isso é muito mais difícil. É certeza. E a mãe que não tem um homem? Porque a gente está colocando na mãe que tem. E a mãe que não tem homem, ela tem a mesma responsabilidade de sair para trabalhar e conseguir o dinheiro para dentro de casa e conseguir uma boa creche, porque creche boa a gente não consegue fácil, não. Ainda mais se for pública, a gente tem que ficar na fila para conseguir. Digo isso porque já passei por filas para conseguir, tipo, aquela é melhor. Então a gente tem que entrar na fila, tem que escrever a criança. O que eu tô te explicando só... Sabe o que eu pensei? Por que você tem esse sacrifício dando-lhes biológico? Você tem mais sacrifício? Nós concordamos. Não usa esse Eva para mim. Porque eu não tenho esse sacrifício. Não, eu estou dizendo. Não transferir sua raiva para mim. Mas as pessoas não transferem. Não, eu sei. Não, eu estou falando isso no dia do dia. Eu quero te explicar. Eu quero explicar para você. Não falar isso. Eu vou dar esse exemplo. Eu tenho dinheiro mais que você. Não tem algumas atitudes comigo. Fazendo eu tenho mais. Entendeu? Então, isso. Por que você sofre mais? Por que você tem mais essa pessoa? Não tem alguma atitude comigo? Quem é que te criou? Entendeu? Então, ora, fala com ele. Tudo bem. Então, não transfere pra mim. Vai, Entendeu o que eu estou falando? É que eu entendo o que você está falando, só que tem mulheres que passam por isso também. E a gente está batendo num tema que passou, que é pagar pensão. Esquece a pensão. Agora é pai e mãe. Independente do contexto. É pai e mãe. Pai mesmo é cobrado. Claro. É mais cobrado do que a mãe. Mais cobrado? Com certeza. Porque o cara tem que sair para trabalhar. Pergunta para qualquer um aqui. Se não sai para trabalhar, é vagabundo. Pro próprio homem. E tem muitos que mas se orgulham de serem, né? Tipo, se a mulher não vai, para outra mulher é empoderada. Se não vai o quê? Tipo, não procura. Tem mulher que larga o filho e tá certo. Claro que não. Existe. Claro que não. Você sabe claro que disso. não. Aí, eu acho que o ponto aqui que você tá querendo distorcer a mentalidade de mulheres boas. Nenhuma mulher vai olhar para uma mulher que abandonou o filho e vai apoiar ela. Pra qualquer homem. Na verdade, uma mãe boa não abandona o seu filho. Eu nunca abandonaria meu filho. Um pai bom também não abandona. Eu tive que... Exatamente. Então, estamos no mesmo lugar. Qualquer homem que sair daqui e largar o filho vai ser julgado pelos próprios homens. E tá errado de ser julgado. Não, tá certo. Pronto. Mas aí que tá, o homem é mais cobrado. Não. O homem é cobrado pelo homem. Você tá me dizendo aqui que o homem ele é cobrado quando ele larga um filho. Olha o extremo. Uma mulher é cobrada se ela sai uma noite e deixa o filho com a mãe. Uma mulher é cobrada se ela não sabe o remédio do filho dela. Uma mulher é cobrada se ela não coloca um lencinho numa mochila pro filho. Uma mulher é cobrada se o filho dela cresce, por exemplo, faz qualquer coisa de errada, a culpa é da mãe. A mãe que não criou direito. A mulher é cobrada nesse sentido. Todo o peso é colocado em cima dela. A sociedade. A gente tá falando de uma estrutura social que não depende de mim nem de você. Vem muito antes de mim e quando a gente passar por esse mundo, vai continuar. Aí entra a situação, espero que não. Calma, de a mulher ter vários filhos com vários homens. Se ela fosse cobrada desta forma... O que tem uma mulher ter vários filhos com vários homens? Se ela fosse cobrada desta forma, o cara não ia atrás. O que tem uma mulher ter vários filhos com vários homens? Você concorda com ela? Se ela quiser, tipo, não deu certo com você, ela vai parar de nunca mais ter ninguém? Não. Você entendeu? Não, ela está falando... Você entendeu? Ela está falando... Como ela falou? Como eu vou explicar? Ela falou o seguinte,
Eu tenho filho com você. A gente não deu certo. Eu não tenho que casar nunca mais e ter outro filho? Eu tenho que ficar você presa? Pode ficar com outra pessoa Posso. ter filho. Aí não deu certo, Você eu não pode posso ter. nunca mais. Eu vou tentar até dar certo. E se daí vier um filho, tá tudo bem. Então, o que eu vou pensar? Se você tem 3 filhos para 3 homens. Aí vem de você. Se você tem 3 filhos para 3 homens, o que eu vou pensar quando você quer ficar com outra pessoa? O que eu vou falar com mulher, como assim? Se você quer ficar com outra pessoa, 4 homens. Não engravida. Entendeu? Tudo bem. Não Aí é uma de conversa engravidar. que vocês têm que ter. Entendeu? Uma conversa que então, vocês têm que ter. Porque esse Exatamente. pode acontecer de novo. Mas você vai falar assim, nossa, essa mulher... Você vai pensar o que dela? Então, Você vai pensar o que dela? Então, espera. Não, só me responde. Por quê? Ela tem 3 filhos com 3 homens diferentes. E ela quer namorar com você. O que você vai pensar dela? Se eu quero namorar com ela... O que você vai pensar? Olha, eu vou pensar diferente de jeito. Pode ser, primeiro errado. Ela não sabe o que ela está. Talvez ela tem filho primeiro errado. Entendeu? Errado. O que eu não vou concordar, se ela tem 3 filhos errado, não estou julgando ela. Se você fez erro, primeira vez. Segunda, você pode ainda não ensinou. Terceiro, não aconteceu. Se é errado, não é sobre porque ele mentiu. Tudo bem. Ele transar com você, ele mentir, ele quer dar você, ele mentir, ele vai dar amor. Mas isso falando pra frente, quando você já tem 3 filhos para 3 homens, pra frente, você precisa ficar mais alerta. Entendeu? Você precisa falar, se você não quer filho de novo, entendeu? 4 filhos de novo. E se ela quiser? Então, não, espera. Isso falando, eu vou falar isso parte. Se você não quer filho de novo, você não precisa namorar com pessoas que quer filho. Tá. Que ainda quer filho. Talvez ele não tem, ele tem só 2, ou ele ainda quer mais. Tá. Se ela quer, se ele quer, ela pode dar luz de novo. Yes. Mas ela precisa prestar atenção também na mente dela. Ainda ele pode sumir. Ou eu posso ficar divorciado, não. Mas... Você vai prever isso? Não. Então, espera. Então, esse vai dar no conta de novo. Você tem 4 filhos. Para 4 homens. Ninguém não vai querer ouvir o que aconteceu. Vamos julgar ela. Sim. Yes. Então, às vezes nós precisamos fazer algumas coisas se ninguém não vai julgar nós. Não sobre... Todo mundo pode ter julgamento. Entendeu? Mas eu só me dizer, opinião de pessoas é importante sobre você. Yes! Entendeu? Eu sei isso. Então, se você não rouba, se você é pessoas que é muito... Não, sempre falando verdade, você é verdadeiro. Você sempre não mente. Mas tem algumas pessoas falando que você sempre mente. Você precisa corrigir essa pessoa. Essa pessoa falando mal sobre você. Você não vai pensar, ok, opinião de pessoas não é importante para mim. É importante. Porque se você não corrigir eles ou elas falando mal sobre você, esse vai... Então ninguém não vai escutar seu parte se você é verdadeiro ou não. Então, opinião de pessoas dela tendo 3 filhos não é importante. Porque ninguém... Não é muito importante porque ninguém não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, yes, mas vamos julgá-la. Então estou falando... Eu sei, mas estou falando para frente para ela. Ela precisa sentar. Pensa. Se ela quiser ter um filho, ela pode ter. Ela não precisa ter de novo. Mas se ela quiser... Ela pode ter. Mas estou falando... Estou concordando para ela. Para frente também. Para... Ela está numa posição de dificuldade. Tudo bem, mas vamos pensar se ela quiser Você vai ter querer. um filho. Você vai querer filho. Calma, eu só tô falando, se eu quiser um filho, eu vou ter com um quarto homem. Não. Mas você... Se eu quiser. Não dizer se eu quiser. Você vai querer. Como assim? Você vai querer. Se você já tem 3 filhos para 3 homens, você vai querer ter 4 filhos. Se eu quiser, sim. Não falar se eu quiser. Não sei. Olha. Eu não posso saber. Olha, eu não consigo saber. Olha, ok, eu vou falar. Como assim? Você não vai querer uma mulher que tem 3 filhos. Espera, estou falando, ok, eu não vou falar se eu quiser, não. Olha, agora, mas se eu tenho 2 filhos com 2 outras mulheres.
eu acho que eu sei, eu não vou querer ter seus filhos. E se eu quiser ser mãe? E Não, a gente tá você junto. tá- não, você tá está- pensando em você, amor. Então eu estou falando sobre eu. Então eu vou procurar pessoas que não querem filho. Que não, eu, ok? Entendeu? Então você não está dizendo seu esposo está aqui ou aqui. Você está aqui, no meio. É que não tem como fala, saber. não fala. Pensa. Agora, se você tem 3 filhos para 3 homens, você vai querer ter? Não falar se eu quiser, não. Sim ou não? Você vai querer? Depende. Não falar depende. Você vai querer? Pensa sobre tudo. A minha vontade é ter 2. Se passar de 2, Então você não vai talvez querer? não. Não Um falar aquela quarto vez. filho. Eu não sei. Eu falei Eu meu. não sou Eu não essa falei. pessoa. Eu não falei. Só que meu. da sua parte é fácil. A sua parte é fácil porque você só vai ter que encontrar alguém que não quer um filho. Então. Então eu estou dizendo. Agora você tá falando... Pensa. Calma. Fala. Você tá falando pra mim que eu tenho que namorar com uma pessoa, falar pra ela que eu tenho... Ela vai ver que eu tenho 3 filhos e eu tenho que falar pra ela que eu não quero ter mais um quarto. E se a pessoa quiser ser pai? Então, por qual pessoas que não tem, E se não eu quiser querem? falar pra ele que eu... Então, por qual? E se eu tô vendo o futuro com ele e a gente quer montar uma família e ter mais um? Ele abraçou os meus 3... Mas ele não. E quer ter mais um? Se ele não quer, Por se que você não? quer, você está Por que escolhendo não? outras pessoas. Por que não? Você está escolhendo errado. Por que não? Esse país, quando você está casando, casa com pessoas que têm O mesmo mesma ideia. pensamento. Então, entendeu? Yes. Se essa pessoa, se você, vamos supor, você abraçou meus 3 filhos de outro homem e ainda fala, nossa, amor, eu queria ter um filho meu. Mas você não quer. Se eu quiser sim, a gente... Então não vamos ter. Estou falando, eu sei, eu não estou falando, se você não quer. Eu vou encontrar alguém que não quer. Exatamente. Quando pessoas me contam, ela nasceu, eu dizia, eu não vou. Sim. Entendeu? Estou perguntando para você. Não falar sim, não, se eu, não falar Porque talvez. é uma coisa que não acontece comigo agora, por isso que eu não sei. Então, Você às entendeu? vezes, eu sei, às vezes você precisa preparar. Então, às vezes você precisa preparar sua mente. Tá bom. Olha, não, esse vai ser, ok, eu tenho dinheiro também, eu sou rico. Às vezes você precisa pensar, se eu perder tudo, o que vai, você vai dizer, eu não tenho experiência. Então, eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência. Entendeu? Eu não quero ficar pobre. Mas tudo isso eu sempre penso, se ele perder, e quiser dele. Então, quando você tem 3 filhos, ou você não tem 3 filhos ainda, pensa se pode acontecer. Eu vou encontrar alguém que tá com o mesmo pensamento Sim, que eu. quando sabe 2 mulheres dizendo, eu tenho filho com ela. Outros dizendo, ela tem grávida talvez. Sim. Ainda estou pensando, ainda não aconteceu, ainda não confirmar. Essa é a minha realidade. Mas antes desse, estou preparando minha mente. Esse não vai acontecer, esse não vai acontecer. Sim. Então não falar porque você não tem essa realidade. Você precisa, às vezes, pensar algumas coisas. Entendeu o que eu estou falando? Então eu disse, eu sei que você não tem essa experiência, mas pensa, você vai querer. Você vai querer ou você não vai querer. Sim ou não? Eu sei eu não vou querer. Tá. Se eu tenho 3 filhos com 3 mulheres, eu sei eu não vou querer. Eu só querer companheira. Porque eu já tenho filhos. Entendeu? Parecendo que esse não aconteceu conosco, mas eu sempre penso, imagina eu casei com mulher, entendeu? Eu tenho casamento. Mas eu já pensei, se nós não temos filho, na vida, na nossa vida. Isso não aconteceu comigo. Mas ainda estou pensando sobre isso. Como eu vou sentir? Eu vou sentir mal. Mas pessoas podem aproveitar a vida sem filhos também. Quem não dá luz, não seguiu ele não está aproveitando vida. Sim. Quem não casa, não está vivendo, mas ainda não, porque você não é divorciado, não pensar, você não vai pensar. Então eu disse, não falar sobre você não tem experiência, você não pode responder. Eu sei que você pode responder agora, mas o que você vai escolher, se eu escolher,
no futuro pode mudar. Yes. Eu sei, mas eu estou dizendo para agora você tem algumas mentalidades sobre isso. Sim. Não. Vamos supor, a minha meta pessoal, a meta da Raquel é ter 2 filhos. Então, eu não quero ter um terceiro. Então... Você entendeu? Então, no momento, você pode ainda me responder. Sim, não. Mas vamos supor que eu encontro alguém e falo, gosto demais dessa pessoa e tal, e a pessoa também quer um filho, por que não? Se a gente concordar na hora. É que pode mudar, é imprevisível, por isso que eu tô falando, se eu quiser, eu posso. Não é uma coisa que eu posso falar, porque pode mudar. Eu sei, pode mudar, mas no momento nós temos escolha também. Sim, entendeu? no momento então, eu ia falar que não. Então eu escolhe. Ia falar que não. O que eu quero escutar. Tá. Eu sei, pode mudar, mas agora pode mudar, é uma coisa que não é uma certeza. Sim. Não é certeza? Sim. Pronto. Cobrada dessa forma, o cara não ia atrás, ou o cara não ficava, o outro cara não fazia filho. O cara tá um pouco se lixando. Quem se cobra são vocês mesmos. O homem, em geral, cobra o próprio homem. A gente não se cobra, é a sociedade que cobra. A gente é cobrada desde muito pequena. A gente tem que ser boa mãe, a gente querendo ou não, você entende? Mesmo quando a gente tá mal. Olha só. De você ter filho ou não. Não. O que eu tô te explicando é que... Obrigada. Finalmente, estou cansado. É um prazer. Tem quanto tempo? Não, continua. Tem quanto tempo de vídeo? Ui! Fala, Bia, prazer. Tudo bem, prazer. Me chamo Wesley, vou te dar um pouquinho do contexto. Sou pai de gêmeas. Ai, que tudo. Meninas. Elisa e Luísa. Quanto tempo? 6 anos. Ai, Um idade do beijo, meu. Coração pra vocês. 6 anos, sei bem como tá. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. Eu acredito que toda mãe solo, ela tem a honra da trajetória e da jornada que ela fez. Mas toda mãe solo preferia ter um bom pai ao lado do que viver a trajetória de uma mãe solo. Claro. Quando você diz que o marido, o homem ou o pai, ele é cobrado pela sociedade e a mulher não, você traz exemplos... Não, eu disse ao contrário. Que a mulher... Eu não disse que o pai não é cobrado, eu só disse que a mulher é mais cobrada. Ok. A cobrança da mulher, ela é exagerada em que ponto? Em muitos pontos. Vamos Por lá. exemplo, eu vou citar aqui novamente, tá? Ok. E vou te citar pontos muito básicos aqui, uma coisa bem Sim. boba. Exemplo, você falou que você tem gêmeas. Se você estiver com uma das suas gêmeas no canguru e a outra no seu carrinho, com certeza você vai ser elogiado por vários lugares que passar. Ai, que lindo, você está sendo um ótimo pai. Se você entra num lugar para trocar sua filha, caramba, olha que bom pai você é. Se você foi na consulta com a sua esposa enquanto ela estava grávida, caramba, eu quero um marido desse, porque ele é bom. Agora, se a mulher tá na consulta, ela não vai ganhar elogios. Se ela tá trocando uma fralda, também não tem elogios. O que eu tô te explicando é que quando o pai, ele faz o mínimo que é ser pai, a sociedade vai aplaudir demais. Agora, quando uma mãe tá ali fazendo... Não tô falando que não é trabalhoso, tá? Porque cuidar de uma criança é trabalhoso. Sim. Mas quando uma mãe também tá fazendo o mesmo, ela nem é vista. Sim. Mas se ela não fizer, ela vai ser apontada. Mas talvez isso Entende? não é uma resposta cultural ao país que a gente vive. Então, mas a Um gente país concorda, onde- então, que é estrutural uma mulher ser mais Estrutural. cobrada que um homem. Ok, Então, a gente estrutural. concorda. Porém, a gente não pode ignorar a cobrança que o homem retém. Eu não disse que o homem não tem cobrança. Eu falei que ele tem cobrança, só que a mulher tem mais. A cobrança moral que existe, a cobrança social, a cobrança financeira. E aí a gente entra naquele outro ponto, porque eu não posso também focar em um sacrifício e ignorar todos os outros. Não, porque claro que a gente, não. por exemplo, tem um sacrifício psicológico. Crianças que crescem sem o pai apresentam vários problemas durante a jornada da vida dela. E são muitas, E né? muitas das vezes só vai descobrir lá na frente Sim. que a ausência do pai lá na infância teve e conseguiu trazer de consequência todos esses problemas. Uma ausência de uma mãe também. Sim, totalmente. Né? Porque Mas a gente tá uma mãe não tendo como substitui o alvo lugar de agora um pai e o julgamento do pai não homem, substitui o lugar da certo? mãe. Então, mas a gente tem um país onde, por exemplo, homens, vamos filosofar um pouco, homens abortam mais do que mulheres, certo? Então é natural que quando a gente veja um homem fazendo o papel que ele tem que fazer, a sociedade mesmo possa aplaudir essa situação. Então a gente mas a gente não pode concorda. criar uma regra disso. A gente A gente concorda. não pode ignorar a cobrança que existe no homem para ele ser esse homem presente. Por exemplo, eu tendo gêmeas, a gente teve uma situação onde minhas Mas filhas tá vendo ficaram... a cobrança que você falou? Ok. Existe uma cobrança pro pai ser presente. Sim, não vai existir mas essa aí a gente cobrança tá pra falando da mãe. cultura que o Porque Brasil é tem. claro que a mãe vai ser Ok. presente, mesmo machucada depois de um parto, ela vai ser presente. Depende, porque mesmo você tá mesmo usando debilitada, ela vai ser raras presente. exceções não, eu também estou usando pra criar a o argumento maioria. que você tá criando. Não, eu estou usando a maioria. Ok. Eu tô usando como base aqui, é a realidade, é a maioria. Quando a gente vai olhar, se a gente vê aqui nessa roda, por exemplo, a gente vai contar aqui.
Quantas pessoas não tiveram pai e quantas pessoas não tiveram mãe? Mas aí o argumento nosso não é de debate, então. É de concordar os pontos que Eu tô falando isso desde a hora que você sentou aqui. Perfeito. A mulher tem mais cobrança do que um homem. Porque um bom pai, ele vai ter a cobrança de si mesmo, da sociedade, dos homens que estão rodeando ele. E tá tudo certo. Eu não disse que um pai, ele não vai ter uma cobrança. Pai tem cobrança, como mulher também tem. Só que a mulher vai ter essa cobrança em dobro. É muito mais difícil pra ela. O que você tá usando de cobrança em dobro são situações pontuais que eu também posso listar dos homens, não são situações pontuais. Como foi colocado pelos meus amigos aqui, de questão financeira, de questão social, de questão de jornada de trabalho. Estou listando todas elas. Não, sem ser o pai abandonar a criança e ele ser cobrado para pagar uma pensão. Sem ser o pai abandonar a criança. Mas você tá usando pontos. Não, sem ele se abandonar. Da madrugada que a mulher vai pra balada e ela é julgada socialmente. Ela é. Então, por exemplo, você está usando um ponto para criar uma regra, para fortalecer sua narrativa. E um cara que vai toda sexta-feira pra pelada, ele é julgado socialmente? Também é julgado socialmente. Também é julgado socialmente. Não é um problema. Também é julgado não vão ligar pra ele dizendo assim, seu filho tá chorando. Meu amor, quantas espátulas eu coloco do Nana na madeira? Mas é uma realidade paralela que você criou para fortalecer o argumento que você tem. Não é uma realidade paralela. Eu posso também criar uma realidade certeza que existem muitas mulheres que é a realidade delas. Não é. Tantas mulheres que eu acho que você tá criando uma utopia na sua cabeça e você tá amando isso e seguindo isso, mas não é uma realidade. Porque eu sou pai e eu tô falando da minha realidade. E eu sou mãe e tô falando da minha. Entendeu? Então, por isso que a gente não pode ignorar os seus sacrifícios. Não estou ignorando e ignorar os seus julgamentos, os julgamentos que fazem contra você, da mesma forma que a gente não pode desvalorizar os julgamentos que todos os pais recebem. Não estou desvalorizando. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Eu olho pra você e digo, você tá exagerando. É o dobro daquilo que é o dobro. Não é. É o dobro. É o dobro. Porque como que você contabiliza isso? É o dobro. É por dados, primeiramente. Dizendo, quais dados? Por dados. Você quer bom? Ah, bolo. Chocolate você comprou. Você comprou cheese, você me dá um. Yes! Mas você está comendo tudo que está aqui. Eu tô deixando pra você. Cala a boca. Antes você me deu esse, ou dê esse. É pequeno. Eu comi. Então me dá chocolate. O que eu gosto, você não está me dando. O que eu não gosto, você está me dando. O que você gosta que você está me oferecendo. Oferecendo o que eu não gosto. Você quer meu chibio? Quer o quê? Sim, o que eu estou falando? Eu já esqueci. Meu Deus. Mas o que ele está falando? Por isso que eu fechei. É só você pesquisar, Tem muitos dados. Olha só, o que eu tô te explicando aqui, 10%. Você tem noção de todas as mulheres no Brasil, 10% são mães solos. E eu comecei falando sobre mães solos. Então, mas o meu ponto é exatamente esse. Você me disse que você é um bom pai, não é? Não falei isso. Eu falei que eu sou pai. Mas você não eu não posso me julgar como um bom pai. Tá bom, então Quem me julga como um bom pai é a minha esposa, são as minhas filhas. Tudo bem, então você me disse que você é um pai. Ok. Me julgo como um bom pai. Espero que... Que bom, então. Beleza. Então você se julga como um bom pai. pai. Você se julga como uma boa mãe? Eu me julgo como uma boa mãe. Eu acho que eu posso me julgar como uma boa mãe, tá? Mas eu acho que se você se julga como um bom pai, eu espero que você apoie sua esposa, que você crie suas filhas, né? Que você exerça a paternidade. Sim. Que ótimo que você faça isso. Mas você imagina uma mulher que faz isso sozinha. Não é sobre um cara pagar pensão. É sobre o cara... Aí você falou, mas tem... Valeu. Bia, show de bola. Você disse, acabou. Eu disse, não. Eu quero eu vou convidar tudo isso para mim. O que isso para mim, você não vai me contar. Você vai ser expulso. Sim. Eu vou falar tudo. Ele vai... Wait! Ele vai me pegar. Pra falar. Não. Sério. Hoje... Foco. E aí? Bia, voltei, discordo. Tudo bem. Pelo seguinte, a cobrança do homem é maior porque a mulher tem um amparo da sociedade. Por exemplo, se ela estiver desempregada, ela vai ter o apoio, ela ter um benefício para poder cuidar do filho. Qual ONG que... Qual o benefício? Baseado em qual? Benefício dela ter uma pensão, tipo um Bolsa Família. Quanto é um Bolsa Família por criança? Não, depende, é R$600, depende do estado. Você cria uma criança com R$600? Não cria, mas vou te falar. Não, ela não tem um apoio. Você tá falando da cobrança. Quando... Não, você falou que ela tem um apoio, ela não tem. A gente corta esse argumento aí. Lógico que tem. Não, se a mulher procurar, tem. R$600 não tem criança nenhuma. Não, aí você tá falando de valores. Agora eu vou falar em relação à cobrança do homem. O homem é muito mais cobrado. Você tá comendo paga pensão. Essa mulher que precisa desse apoio de um Bolsa Família, que vai não pagar uma pensão, daí
ele já tá errado. Ela recorre ao marido. Então, Não, às vezes ela... Que marido? Se a gente tá falando que ela não tem marido. Não, você tá falando da questão social. Se ela... Sim. Você tá falando que o homem é mais cobrado. Somos mais cobrados, sim. Porque se não pagar, eu sou preso. E pra mim tá certo. O homem tem um exemplo. Não, que não é questão de estar certo. Tá falando que a cobrança da mulher é maior. Não. Ela tem... Eu abandonei o meu filho, não quero pagar, eu sou pro meu filho, eu nem ligo se ele tá falando direito, e pra mim eu tinha que ficar solto, não, ele tem que ser preso. Quando a mulher sofre violência, ela tem um amparo. O homem tem, quando sofre violência numa mulher? É isso que eu tô te falando. Então, Sério? Sério. Ah, não! É brincadeira, aonde a gente vai chegar. Claro entendeu? que não! Você tá falando que a mulher é mais cobrada? É sério. Então, Eu acho quantos homens morrem aqui no nosso país, semanalmente, Você mensalmente, limpou? porque eles são mortos por mulheres, por maníacos que perseguem elas, que se apaixonam, que você deita com aquele cara, você não sabe se tá dormindo com seu inimigo, que ele te mata depois, que ele te fere, que ele te Mas aí é machuca, que ele falta te de caráter, bate. é falta de caráter. Não é Ué, que a mas cobrança você é maior disse que pela você mulher. queria um apoio se você apanhasse. Quem te bateu? Quando a mulher... Não. Eu não quis falar isso. Sentei primeiro, hein? Ó. Eu percebi que tem que ser um pouco agressivo aqui. Não, também não. Vamos com calma. Calma. Prazer. Não, ele falou de feminicídio, é melhor trocar de assunto. Vamos trocar, por favor. Inclusive, eu conheço o Benjamin, tá? Eu vi o vídeo do Dureg, muito legal. Muito fofinho. Fofinho. Ele é um lindo, sou apaixonado. Eu acho que eu vou discordar em alguns pontos. Vamos. Eu acho que o ponto central de quando a gente fala a respeito dessas questões de como que a gente vê a função do pai ou da mãe dentro da família, esse tipo de cobrança, tem muito a ver com as funções de cada um dentro da família. A gente falou muito aqui sobre mãe e a sua parte biológica. A gente falou muito aqui sobre pai e a parte social, financeira. Eu sou cristão. Legal. Interessante. E quando alguém falou sobre Deus, ele já começou a falar de não sei Discord, não sei como que é a sua perspectiva de fé, não sei, não faço ideia. Jesus é tudo pra mim, minha mãe também é cristã, vídeo um lá cristão, mas assim, religião aqui agora não é a questão. Então, pra mim Respeito eu todas. entendo que faz parte. No caso, assim, cada um tem a sua, obviamente, e a gente tem os nossos pressupostos. A gente sempre vai argumentar de acordo com a nossa cosmovisão. Calma, existe alguma religião que fala pro pai não ser pai? Não, existem. A minha fé, ela me diz como deve ser um pai. E como deve ser a mãe. E a sua fé também diz que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Não, a Bíblia não fala isso. Fala. Não fala. Tá bom. Mas assim, inclusive, o amor de Deus a gente fala que tem um atributo, né? Deus é amor. E Deus é conhecido como pai e não como mãe. Incrível. Isso é importante. Mas ele foi o pai que eu tive qualquer quando eu forma, perdi o meu. Ser mãe é o trabalho mais difícil que existe. Entendeu o ponto? Voltamos. Vamos voltar, né? Mas agora é com outro assunto. Tá, tudo bem. Bom, eu discordo porque Sendo médico, se é médico, se é o médico, é mais trabalho fazendo cirurgia. Se ele morrer, quando ele está fazendo cirurgia, pode ter culpa. Então, né? E se seu filho crescer e matar o presidente? A culpa vai ser de quem? Ele mata, ele vai ir para. Vou falar que a mãe que não criou. Mas não. E se ele crescer e atirar na escola inteira? Não. Foi Se ele matar o presidente ou preso. A escola inteira. Ele atirou na escola. Só ele vai ir para prisão. Vou falar que a culpa é da mãe. Mas não vai ir para prisão. Nós estamos falando trabalho de médico. É mais difícil que isso. Entendo que, no primeiro tema, você falou a respeito dos sacrifícios da mulher. Da mãe, eu concordo, porque se a gente falar da parte biológica, não só do início da gestação, mas da vida da criança, é um sacrifício muito grande. Mas quando a gente fala sobre um maior trabalho, ou trabalho mais difícil, aí sim eu acho que a gente está entrando num extremo e a gente está negando o papel do homem, que é o que eu falei da questão das funções. Para mim, o homem ele tem sim a função de prover, embora a mulher possa ajudar na parte financeira, o homem ele tem esse dever. Da mesma forma que, biologicamente, o homem não pode gestar, a mulher tem essa função. Eu acredito que quando a gente tem uma família estruturada, então a gente está pensando aqui, uma família ideal, a gente vai olhar para esses dois campos, e dentro da família, eu acredito que o papel do pai, ele é um pouco mais pesado, porque ele é um papel geralmente esquecido. Quando o pai, ele, sei lá, trabalha em 1, 2, 3 empregos, ninguém vai falar nada para ele. Se a mulher
ela cuida dos filhos, que é o que geralmente acontece. Cuida dos filhos, ou sei lá, faz uma faculdade também, trabalha e tal. Ela sempre é aplaudida, ela sempre vai falar, o pessoal vai falar, é uma guerreira, aquele negócio todo e tal. E pra mim tinha que ter mais. Ela tinha que passar mesmo ser muito aplaudida, o pessoal tipo, uhul, vai guerreira, porque ela realmente é uma guerreira. Não, ela é. Mas a questão justamente dessa que eu tô falando é, você tá, pra mim, você tem essa perspectiva. Não, eu entendi qual é o seu ponto. Você disse pra mim que o pai trabalha em 3 empregos, ou sei lá quantos empregos, e a partir dali ele não tem uma percepção de tudo que ele fez. Ele não tem uma pessoa, tipo, parabenizando não ele. é a respeito dele. Ele merece um prêmio. É a respeito das pessoas. Eu entendo que o seu ponto de vista, ele é justamente por conta disso, por conta desse esquecimento do papel que o pai tem dentro da família. Eu acho que a gente tá focando de novo nessa questão do pai, e pra mim, ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, porque simplesmente você está criando um ser humano. E não existe trabalho nesse mundo que você vai formar caráter. Mas o pai também cria o ser humano, esse mesmo ser humano. Ele cria. Mas eu tô falando aqui que ela vai se dedicar a essa criança 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês. E o pai também. A gente tava falando de pais aqui, por exemplo, que saem pra trabalhar e são provedores. E eles ficam pouco tempo com essa criança. Mas aí você tá falando de uma maior parte do tempo com essa criança? De uma mãe específica. Você tá falando da mãe que tá em casa, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Não, eu tô falando da maioria. E na minha concepção, as pessoas que mais vão se aproximar ali de ajudar nessa cocriação desse caráter, eles são professores, que passam tempos também com essa criança. Então, numa creche, na escola, a gente vai aprender, a gente conversa. Eu mesma, tipo, tinha amores por vários professores e eles me ajudaram a criar ideais que eu tenho até hoje formados. Então, assim, só que a minha mãe é a minha referência. E eu tive um bom pai. E meu pai também tem momentos ali que ele foi minha referência e ele foi presente pra mim até onde ele pôde porque ele faleceu. Mas o ponto aqui é que não existe nenhum trabalho em que você vai poder dizer que você não tem, tipo, um momento pra respirar. E você sendo mãe, você tá doente ou não tá doente, você vai cuidar da criança. Você não tem folga, não tem como botar testado, não tem o que fazer. Eu ainda acho o que pai... existe um recorte. Eu acho que... Obrigada, amigo. Valeu. Tamo junto. Oh my God! Sai daí. Cheguei. Sai daí. Não, desculpa, é porque eu tenho que tocar nesse assunto. Não, e você tem uma situação ali com... Claro. Sim. Bom, eu vim agora para concordar com você, gênero, número e grau. Em relação à mulher, sofre muito mais que os homens, principalmente quando ela não tem o apoio de um homem, que é o pai da criança. Sim. Então, eu quero parabenizar a minha filha Tarsila, porque ela vai ser mãe agora em outubro. Ela não teve nenhum apoio da pessoa que fez promessas e que garantiu mundos e fundos, mesmo ela sendo uma mulher linda e independente. Hoje ela sofre com esse abuso emocional, com a falta... Eu não sei se eu sou certo. Eu estou certo. Mas eu acho que vocês, brasileiras, como aqui, tem muitos problemas. Brasileiros têm muitos problemas. Temos, amor. Entendeu? Eu acho que em todo mundo. Eu sei, mas você tem esse mais problema mais do Nigéria. Pode ser. Nós temos pai que não é presente, mas nós temos pai que é presente. Se ele não está namorando com você, mas ele vai querer comprar muitas coisas, ficar lá, bebê, né, entendeu? Aqui não. Então, quando eu estou assistindo seus conteúdos como assim, eu sempre tirar meu. Porque eu não sou brasileiro. Sim. Eu não sou aqui, eu não tenho. Então, sim. Porque eu estou com... Você entende a raiva? Eu sei. Você então, entende quanto é de revoltante? Então, quando eu dizia, uma pode ter errado, 2 pode ter errado, terceiro, você está mentindo, primeiro eu menti para você, 3 menti para você. Você não vai ser outro vai mentir. Eu não vou saber. Você não vai saber. Mas se eu vou ter medo. Sim. Para tem engravidar para a pessoa assim nascer vai. Então você vai justificar quando eu dizer não quero filhos. E se essa pessoa ficar 3 anos da sua vida com você sendo incrível? Aí no 4º ano você fala, vou engravidar, aí ele vai e. Você entende? Como o homem, mulher também, tá? Mas como o ser humano pode ser. Seu coração vai quebrar. Filho da puta. Sua coração vai quebrar. Em 3 anos da nossa vida juntos, você foi incrível. Vamos ter um filho? Vamos. Quando você tem aquele filho, no 4º ano, ele desmorona. Então, quando a pessoa está... Eu sei. Quando a pessoa está conhecendo a pessoa, você sabe, homem pode ser
marido bem, mas pai mal. Ou pai mal, pai bom, marido mal. Yes. Então, quando você está conhecendo pessoas, mãe bom, esposa mal. Qualquer pessoa, se você está conhecendo pessoas, observar se ele tem duas coisas que você quer. Esse, não, você não pode esconder isso. Se ele não gosta, filho, gosta de beber, você vai ver. Tem que observar. Observar tudo. Coloca ele dentro no. Ele não vai saber o que você está colocando. Coloca ele dentro no. De situações de bebê, de tudo. Assista alguns vídeos. Perto. Entender o que cria situações para entender. Para entender. Então, não cancelar alguns pontos. Quando eu disse para a mulher, como alguns homens sempre fazer prova para a mulher, quando nós estamos conhecendo a mulher, nós vamos sentar, vai falar. Mas nós, alguns homens, está analisando cada detalhe, né? Alguns homens. Né? Sobre amor, isso, tudo. Então, se você está amando a pessoa, não só deixa para o coração, usa sua mente também. Então, todo homem, mulher ou homem sempre cancela, diminui isso. Ele me ama, ele vai ser pai bem. Tem um ator, Dandia. Ele é mais pai, sendo pai, mas ele é horrível. Como marido. Ela tem isso. Divorciar? Entendi. Então, quando você sabe isso sempre vai acontecer no Brasil, você não precisa ficar alerta. Não deixa isso acontecendo reclamando depois. Entendeu? Se pessoas estão fazendo ele vai te matar. Não fica mais tempo com ele. Eu não gosto de divórcio, mas quando pessoas estão fazendo violência para você dentro do casamento, não espera até ele te mata. Se você morreu, concordo. Já era, acabou. Então sair. Deus não gosta de, na Bíblia não gosta de divórcio, mas se ele vai te matar, sair. Ele apoia também. Justificar. A igreja. Não pensar ele não quer sair porque meu filho deixa sair. Tá de presença do pai. Não sou reclamando. Eita, tá tudo bem. E voltamos. Então, quando eu falar, eu disse, se eu falar tudo isso na minha mente, você não vai dormir. Bia, eu discordo, tá? Porque existem mulheres que elas só colocam filhos no mundo também, tá? Claro, existe. Então acontece, eu cuido do meu filho Você sabe mais ou menos qual a porcentagem dessas mulheres? Não sei dizer. Então a gente não pode dizer se elas são a maioria ou a minoria, mas assim, a gente olhando para um total de... Mas existem. Existir não é ser a maioria. Mas existem, igual 10%, né? Existir não é ser a maioria. Existe 10% de mãe solo. Poderiam existir 2%. O pai da criança. É o quê? Existem mães não é sobre escolher o pai da criança, é sobre o pai não ser pai. Isso é fato. É sobre o pai não ser pai. E é sobre ela fazer sacrifícios que, independente do pai ser... Eu acho que tudo tópicos aqui, assunto aqui. Mediamente, é mais apoiando para a mulher. Não é muito tópico, muito aberto para ir aqui ou ir aqui. Entendeu? Se ele quer fazer alguns conteúdos como assim, coloca algumas coisas assim, você mulher ainda vai pensar muito. Você pode concordar com ele. Parecendo tudo aqui. Nós temos resposta para ele, para esse. É mãe. Então nós precisamos de homem que pode falar algumas coisas para falar que é pai. Mas ainda é mãe, entendeu? Entendi. Deixa um assunto mais pai ou não ser presente, ela vai fazer. Existem mulheres que só colocaram o filho no mundo. Eu juro que eu achei que essa pergunta... Isso, você não ia falar isso. Existem mulheres que só colocaram o filho no mundo que não fazem questão de ser presente na vida da criança.
Tá, existe, e aí? Entendeu? E outra parte também de mães, que não sei a porcentagem, que é do mundo corporativo. Elas pensam em só trabalhar e não tem tempo de qualidade, porque eu conheço pessoas Nossa, assim. estamos no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar, só na carreira deles, só Mas neles, aí é a questão, só nas mulheres que se o eles homem querem não conquistar, trabalha, o homem é e a vagabundo. vida Se o homem deles. não tá lá pra Se a sustentar a mulher não criança... cria filho dela. Ela dizia, tem mais mulheres fazendo carreira, mais homens, né? Não. O que ela diz isso? Porque eu conheço Nossa, pessoas estamos assim. no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar, só na carreira deles, só Mas neles, aí é a questão, só nas se mulheres que o eles homem querem não conquistar, trabalha, o homem é e a vagabundo. vida Se o homem deles. não tá lá pra sustentar a Se a mulher criança, não cria filho dela, se ela ele não não paga presta. Se a pensão, mulher não cria justiça filho dela, ela prende. também é Aí vagabunda. se a mulher... Ela diz, tem mais mulheres melhorando a carreira dela, mais de homens, né? Ele falou que, tipo, que tem as mulheres que preferem focar na carreira e o homem fica em casa. Aí ela falou assim, e quantos homens pensam na carreira e deixam as mulheres em casa? Ah, mas e se o homem não cuida do filho, ele é vagabundo. Ele, quantas mulheres, se não cuida da filha, ela é vagabunda? Ela comparou o que ele falou com a mulher, entendeu? Então a gente tá usando aqui... E se a mulher abandona a criança, a justiça não faz nada. Agora, se o pai A justiça não faz nada? Não faz. Se o pai recorrer, Não faz. faz. Se o Não pai faz. recorrer, faz. Tem o caso do nosso amigo que falou. Então, homens não fazem isso. Né? Eles falam, a justiça não faz nada, mas eles não vão atrás. Mas homens não fazem isso porque o que a sociedade vai falar? O não correto. justifica. Eu sei, não justifica, mas... O correto. Tipo, tá certo, se ela abandonou, vai atrás. Eu sei, mas o que a sociedade vai pensar, mentalidade de sociedade, entendeu? Quando nós falamos sobre comando, mentalidade da sociedade, entendeu? Entendi. Fazendo mulher está me matando. Eu vou falar, né? De verdade. Mas eu não vou falar porque ninguém não vai querer escutar. Eu entendi. Ou minha mulher me whip, sabe whip? Joga comigo com meu, sem conhecimento. Se eu falar com diz ainda, diz também vai ir antes de ele falar. Ah, eu não acho. Não. Sociedade vai pensar assim. Existe... você vai dizer, você aproveitar, né? Você entendeu? Existe muito a questão de mulheres que assediam homens. Eu sei, mas todo mundo vai dizer, você aproveitar, né? Todo mundo mas não vai falar para mulher se você aproveitar, essa é a mentalidade da sociedade. Então, alguns homens não vai, muitos homens não vai querer falar. Ele tem esse problema. Falou que apresentou Então, cadê ele aqui? não aconteceu. Cadê ele aqui? Vai Não falar o fez caso nada. dele. Se o pai recorrer, faz. Não faz. Faz Não faz. sim. Já viu E a algum gente vai caso que a ficar... gente já fez? Já vi. Quantos por cento? Já vi. Eu já vi algum Quantos caso. por cento? A Eu não tenho porcentagem? dados. Você tem dados? Não tem, então. Estamos na mesma, não Não, temos então. dados. Então você não pode falar também da mesma Exatamente. maneira. Não, então, vamos ficar em silêncio. Você entendeu? Vai lá, meu não pode filho, falar. tamo junto. Mas, o exemplo, eu cuido do meu filho. Meu filho... Pelo amor de Deus. E quando é mais de 15? Ele foi dessa vez ninguém te empurrou. Você viu? Gostei. Mas eu voltei. Tá, você também não tem essa coisa não, né? De que você não soube escolher o pai da criança. Não, eu acho que assim, Posso você falar de inclusive, não. tem que te parabenizar. Além da tua boa argumentação, você tem uma retórica Aí vai ótima. escutar, porque aqui, ponto olha, que eu eu acredito... vou Você também. Você é advogado? Sou advogado. Percebi. Inclusive, assim, nessa questão do direito, eu vou até te ajudar na questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada não significa uma semana e uma semana. Significa, na verdade, compartilhar das decisões da vida da criança. Então, a decisão de uma escola. A Bia quer que estude na escola X. Ela tem que consultar com o pai também, independente de se é divorciado ou não. Isso é guarda compartilhada. Com o pai. Isso, Legal. vai sair do estado, enfim. Tá? Então, mesmo com guarda compartilhada, o pai não é obrigado a dar presença para a criança, às vezes apenas dinheiro, né? Isso é triste. Não. A presença dele se dá com aquela visita que tem que ser agendada. Agora, mas 2 vezes no mês você não conhece ninguém. Não, lógico. Se você vê seu amigo 2 vezes no mês, você não conhece ele, com quem dirá seu certeza. filho? Isso, para mim, não é algo que tem que existir. Eu concordo. O ponto que eu acho que todo o teu debate tem que ser levado em consideração é a tua visão do que é ser pai. Porque todos os teus argumentos são muito razoáveis. São muito razoáveis. Muito obrigada por isso. O ponto crucial é que nós vivemos numa sociedade predominantemente cristã. Católica, evangélica, mas é cristã. Né? Acredita em Deus. O dogma da igreja cristã é a família. Sim. E a família como pai provedor. Então, o pai de verdade, que muitos aqui são pais de verdade, eu sou pai de verdade, eu dou a vida pela minha filha, cuido dela com unhas e dentes, e eu vou prover a família e ela, e assim, a minha filha ela vai ser... Mas ainda você vai cobrar e tá fazendo profissão, está protegendo, ainda você vai cobrar. Porque se ele não fazendo algumas coisas, humano é humano, humano vai ter defeito. Claro. Então, ainda você vai cobrar aí, se ele não fazer algumas partes. Tem muita gente que acha que ter um filho é ir lá, gozar dentro, a mulher...
Eu vou dar o meu nome. Sou Bada. Pronto, fiz a minha parte. Registrei. Não vai ser um indigente. Seu nome não é Bada? Não. Seu nome é aqui, ó. Não sei se você vai dar seu nome. Não, eu tô falando que homem. Eu tô falando como em homens, tá? O dever deles é registrar a criança. A partir daí, se ele não quiser mais seguir com a esposa, a maioria, não tô falando que são todos, tá? Tem muito homem que não tá mais num relacionamento e é um pai decente, provedor para a criança. Entendeu? Acha que é dar o nome e tchau. Entendeu? Aí a mãe vai ter que, tipo, além de fazer todos os cuidados da criança, trabalhar, se lascar, enquanto o pai tá curtindo, engravidando outras mulheres, blá, blá. Você entende? Como é complicado? Sabe? Amor, o que tá acontecendo? Ela quiser na vida dela porque ela tem um pai. Que bom. E essa é a figura do pai. Então, quando você fala num debate, eu acho que tem que separar do que é ser um pai de verdade. E aí, isso é ser um pai de verdade pra você? Um pai de verdade é estar presente na dor, é dividir com a esposa, como eu disse, no sacrifício. É estar presente, você lembra quando eu disse que não tem? Financeiramente também. Presença. O que ela falou? Como eu disse, no sacrifício. Você lembra quando eu disse que não tem? Financeiramente também. Sacrifício é presença também, né? Ela falou isso, Estar né? presente e financeiramente também. Mas ela dizia sacrifício também, né? Sim. Lembra você disse presença, né? Sacrifício antes. Eu falei, e depois eu corrigi. Eu já corrigi, não volta nesse assunto. Não, eu sei, mas agora. O que ela falou? Entendeu? Eu pensei, Vai dar você precisa me respeitar. Olha, eu estou falando algumas coisas. Eu te respeito. Não só subir falando, eu te respeito. Mas eu te respeito. coloca seu. Mas a gente pode discordar. Eu sei, nós podemos. Sim. Mas estou dizendo, coloca sua mente na minha mente. Agora, ele está falando tudo, eu já falei. Antes daqui. Tá bom, bro. Presença. Dar amor pra a questão criança. financeira é condição sine qua non, é Eu não sei nem porque a obrigação. gente tá discutindo, porque pra mim também pai de verdade A é gente isso. discute exatamente pelo fato de que quando você disse da questão do patrimônio, do sacrifício, que a mulher, ela tem mais sacrifício. Na verdade, não. O pai, ele tem que ter esse sacrifício igual. Olha, eu tô vendo que você vocês só estão disse voltando nos biológico. temas. Sim, mas é só para você entender que a figura do pai, Ah. a figura do pai, na tua visão, tem que ser corrigida para o que é um pai de verdade. Porque aqui, quando todo mundo discorda de você... Calma. Você tá dizendo pra mim que eu não sei o que é um pai de verdade e você tá tentando Você não corrigir consegue o que é um pai de verdade. enxergar o que é a figura você tá tentando me masculina explicar. de um pai provedor. Você acabou de me de dizer qual é a verdade. sua opinião de um pai de verdade, que é um pai que dá presença pra criança, é um pai que ajuda financeiramente. É um pai e que pra divide além de... todas as atribuições com a mãe. E eu concordo. 100%. É isso. Então aonde eu não sei ver um pai de verdade? Em mim. Não, você acabou de falar que é, eu te parabéns. isso. Não, parabéns, você é um E pai aí, de verdade. o que você Era precisa isso? enxergar é isso. Que, na verdade, Enxerguei. quando você fala assim, aí você tava discutindo com o rapaz. Obrigada. Mas você é um pai de verdade, fica de boa. É isso aí. Vocês precisam muito de validação, gente. Vocês precisam se olhar e ter certeza que são pai de verdade. E é isso aí. Não, eu não vou te dar um selo tipo assim, vem aqui, garota, agora desfila o pai de verdade. Não é isso, gente. Vocês são pais e é isso. E ser pai não é pra vocês serem aplaudidos, não. Você é aplaudido quando você vence um campeonato. Você é aplaudido quando você bate a meta da tua empresa. Quando você consegue R$1 bilhão. Agora, o pai, ele não tem que ser aplaudido por ser pai, porque a mãe não é aplaudida por ser mãe. Eu não fui aplaudida quando eu pari. Eu não fui aplaudida quando eu quase morri depois de ter parido meu filho. Eu não fui aplaudida por amamentar e o sofrimento ninguém viu. Eu não fui aplaudida por criar um filho sozinha. O que eu tô explicando pra vocês é que a mãe não é vista. Oh my God! Não, tá. Oh my God, A gente ela pode falar inglês. Ela pode falar inglês. I don't know. Mas se ela não consegue falar inglês, só fala oh my God, só falando oh my God, não colocando o teu inglês. Fazendo isso, falando caralho, mas não falou nada português. Então não usa. Falou? Não. Só de longe, né? Dizer chique. Teu nome? Marcelo Frias. Marcelo, é porque eu falei com vocês, eu já tô com o rostinho na cabeça. Bom, a pauta é a mulher, a mãe tem o trabalho mais difícil do mundo. E aí eu acho que tem que ter, não a supervalorização do trabalho da mãe, Não tem que ter. mas a equidade do trabalho de ambos. Sim, se ambos fizerem seu papel. Exato. Então fechou, tamo junto. Então, mas... Se ambos fizerem seu papel, a gente tem uma família perfeita Mas o meu e é isso que é meu ponto sonho. é que não é que a mãe tem o trabalho mais difícil do mundo, é que os dois têm um trabalho difícil. Mas a mãe É tem mais.
discordo. A gente não... Cada um nas suas funções. A gente não tem como discutir que um para e outro não. Não. Um gesta, outro não. Essa parte é biológica, a gente não precisa resolver. A gente não pode ignorar essa parte, a gente não pode esquecer Você não escolheu ser mulher e eu não escolhi ser careca. A gente nasceu assim. Ninguém não escolheu. Então, eu queria dizer para o pai e fala com Deus, não comigo. Eu não escolhi isso. Lembra quando eu sempre falar, graças a Deus eu sou. Entendeu? Você já, por essa frase, você já mostra que ser mulher é mais difícil. Eu sei. Mas então... Só por essa frase. Esse parece... Eu sei. O que ele está falando parece... Você está falando parece eu te criei. Ou eu escolhi para você. Não, eu sei que não. Você não escolheu também? Foi Deus que me criou assim. Sim. Sim, só que isso não anula o meu trabalho mais difícil. Eu não estou falando sobre assunto. Às vezes... Não, não tô falando também do assunto. Okay, só tô falando que, tipo, por mais que eu não tenha escolhido ser mulher e que Deus quis assim, ainda é difícil. Tanto que você agradece por não ser do meu gênero. Então... Você entende? Então, quando eu disse isso, fala com Deus. E não é tipo, Deus, você errou. Não é nessa indignação. Sim, então fala com Deus. Não é nessa indignação, tipo, você errou, meu. Não. Eu gosto de ser mulher, apesar de ser difícil. Você entendeu? Eu gosto de ser... Você gosta de ser homem. Tem as suas dificuldades. E tu não raspa a cabeça? Não, eu sou... Você escolheu sim ser careca, cara! Que loucura! A natureza quis que eu fosse. Gente... A natureza quis que eu fosse. Mas o meu ponto aqui é que eu não escolhi ser careca, juro! Não escolhi? Não escolhi, né? Porque ele raspa a cabeça, Mike. Não escolhi... Homem fica como assim? Porque ele está tirando como assim? Amor. É natural. Não é. Que isso? Ele pode ser calvo. Mas ele escolheu raspar a cabeça. Não, aqui. Não, aqui. Não tirando... Quando você viu homem tirando tudo, é porque ele tem esse... Nós estamos falando sobre esse. Não sobre tudo, sobre esse. Esse não crescer. Ele não escolheu esse. Esse aconteceu. Depois na minha vida, aqui não vai ter cabelo, entendeu? Aqui não vai ter. Tem algumas mulheres que não vai ter cabelo também aqui. Mas muitas mulheres vai ter tudo. Pode não ter muito aqui. Entendeu? Então, ele não escolhe. Ela está falando, ele escolhe. O que ele escolhe é tirando tudo, porque para balançar. Entendeu? Não vai ser esse crescer, ele deixa. Então, aqui, nós estamos falando aqui, baldo. Ficando baldo, careca, ou o que você falou? Careca. É sobre aqui, não sobre aqui, porque na definição ainda cabelo está crescendo aqui. Esse é natural. Você não escolheu ser mulher e olha, eu não escolhi ser careca, não foi nem escolher ser homem. Tá, vamos lá. Oh, meu Deus. Eu não escolhi. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é que temos trabalhos e divisões diferentes. O ponto que eu trouxe é relação à biologia. E não é esse o ponto em questão. O ponto em questão são as funções. Sim. E a mulher não tem o trabalho mais difícil do mundo, na minha opinião, porque ela tem as funções dela enquanto mãe, assim como o pai tem as funções dele enquanto pai. E num casal estruturado, aí eu não estou falando de pai solo ou mãe solo, mas num casal estruturado, eles têm que conversar e dividir essas funções. Mas tem função que não tem como dividir. Eu não tenho como dividir com você que meu filho tem que mamar no peito. A não ser que eu fique dormindo e você bote meu filho mamar no peito, que não é uma realidade. O que eu tô te explicando é que eu não tô tirando o seu papel de pai, tá? Se você é um bom pai, eu te respeito por isso. E tá tudo certo, você ajudar. Mas existe um momento ali... Não é ajuda. É, exatamente. Existe um momento ali que nesse início, a criança precisa muito da mãe. Então é por isso que é difícil. Eu não tô invalidando os pais, entende? Os pais são super importantes. Mas você voltou e aí, pra biologia. por exemplo, não, eu não tô invalidando os pais, são super importantes. Só que existem momentos que é sua mãe. Mesmo depois de novo, voltando pra biologia, mesmo depois de tudo que ela passou, ela vai ter que se dedicar ali 7 dias por semana, 30 dias no mês. E ela não tem o que fazer, ela tem que fazer aquilo ali. Porque ela precisa cuidar do filho dela. E ela quer, porque ela quis aquele filho. Eu não tô falando que é um problema nem é um peso. Eu só tô dizendo que é difícil. E é o que você a gente tem coisas que a gente quer na vida. Então usa Jesus como exemplo. Ninguém não transa com Maria, dá luz para Jesus. Ela ainda dá luz. Então, o que ela vai comparar? Comparar assim? O que ela vai comparar sobre mãe e pai? Mãe assim não tem José ou nada lá. Só ela dá luz para 8 filhos. Mas imagina ela não dá luz para 8 filhos, só Jesus. O que ela vai... Ela todo o processo de mãe. Sim, ela vai fazer tudo, né? Mas
ela não vai dar assunto, mulher não vai dar assunto nesse dia do Zubi. Fala sem mãe, porque não tem pai para Jesus. Pai natural. José entrou nesse papel. E ele fez super bem. Eu sei. Mas Maria, falando apesar de Maria não ter ninguém fazendo esperar, mesmo Maria não tendo ninguém feito o ato com ela, mas ela cresceu Jesus às 36 semanas, 40 semanas, gestou, teve ele, ele mamou, eu dizer, foi difícil para ela. Eu sei, mas então eu dizendo, imagina se José não está lá, ela não vai reclamar sendo mãe solo. E assim? Ela não vai reclamar para homem, ela vai reclamar para Deus. Tudo bem. Entendeu? Mas ela vai reclamar. Mas, porque é difícil. Sim, ela vai reclamar, mas para Jesus, né? Sim. Para Deus, não para José, né? Sim. Então, por que nós estamos transando com você? Engravidando você está reclamando para nós. Você faz parte do meu filho. Eu sei. Então pronto. Eu sei. Então, é meu dever reclamar pra você porque você também criou ele. Então, não foi Deus que me deu ele, foi o seu pipi. Então, cheio, direitinho, estou dizendo, gostoso. Alguns assuntos você está trazendo para falar para homem. Estou fazendo mais trabalho para você. Estou dando mais sacrifício para você. Ok, no assunto, no debate contra Maria com Deus, como ela vai apresentar o debate dela? Não sobre sacrifício. Ela vai orar e vai falar, eu estou cansada. Não, ela vai dizer, ela está dando... O Senhor me deu um papel importante, mas que eu ela vai falar cansada. Tudo o assunto também aqui, tudo tá, ponto também. O ponto que você não entende... Eu sei, ok. Agora, o ponto que você não entende é que tá tudo bem reclamar. Não, eu sei, é tudo bem, mas agora eu estou dizendo, ela vai falar parte dela, né? Então, o que Deus vai falar do parte dele? Ele vai recompensá-la de alguma forma. Não recompensar. O que ele vai falar nesse debate do parte dele? Não sei, mas amor, ele proveu, ele pagou a pensão, ele fez certinho. Nós já sabemos. Não tem o que ela reclamar. Eu sei. Estou tentando fazer... eu entender. Faz sentido e brigar também. Eu sei. Então, ninguém não pode pensar como Deus está pensando. Sim. Eles não sabem o que Deus está pensando. Sim. Mas tenta assumir. Resumir? Se Deus está pensando alguma coisa. Presumir. Se Deus está pensando algumas coisas, o que ele vai falar no esse cadeira? Porque ele é pai de Jesus, né? No Espírito. Então, o que ele vai falar? Sorry. Mas a gente encara aquele desafio. Bem como o pai tem as questões dele. Sim, mas ele o vai pai acordar cedo, exatamente, ele vai cuidar cedo, também. mas ele não passou a madrugada acordado. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que ele tenha passado a madrugada acordado, mas tem coisas que vai depender só da mãe. E aí eu tô sentindo que biologicamente você não tá conseguindo pegar isso daqui. Porque, por exemplo, você pode cuidar de uma criança de 5 anos, óbvio. Mas às vezes um bebê de 1 mêsinho, você até quer ajudar, porque eu sei que tem pais que querem, tipo, por favor, eu quero te dar apoio, eu quero exercer minha paternidade, mas no início ele não consegue. Nisso aqui, eu não tô dizendo que você é ruim. Deixa eu fazer uma eu tô dizendo pra provocaçãozinha. você que a maternidade é o trabalho mais difícil do mundo, e isso é um fato. Não é sobre o pai ser bom ou o pai ser ruim. E eu acho que vocês estão sentindo que eu tô atacando vocês. Eu não tô atacando vocês como pai. De maneira nenhuma. Mesmo que a mãe tenha um bom pai, a maternidade ainda vai ser difícil. Desmerecendo um pouquinho o trabalho do pai. Não, é que eu acho que a gente tem que fazer uma equidade da parada, porque todo mundo tem Obrigada. suas funções. Eu gosto dele, ele falou tudo. Antes aí. Oi, tudo bem? Olá, Bia, tudo bem? Prazer. Meu nome é Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Eu vou fazer 40 anos de casado. Que legal. Tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. Assim? E assim, é lógico, você está correto com a sua afirmação, porém, a gente também, eu vejo assim, a atribuição dos pais é separado a medida e o peso. E tem que ser, porque quando um assume mais do que o outro, alguma coisa está errada, né? Então eu vejo assim, eu tive total participação na vida dos meus filhos. Desde a gestação da minha esposa, eu acompanhei todas as visitas ao médico. Então, ser pai é isso, é participar. Exato. Né? Eu acho que hoje o nosso debate aqui tem que ser para enaltecer a juventude, os jovens que estão aí, pensar 2 vezes em formar uma família. Com certeza. Tamanha a importância que é a família. Então eu vejo assim, isso é ser pai. É lógico, depois que você contou... Muito coerente da sua parte, Sérgio. Concordo com você. Depois que você contou que o seu esposo faleceu, sim, então
tá claro, né, que você assumiu tudo isso para você. Assumi. Né? É diferente de outras pessoas que são solas, porque foram abandonadas. Né? E que mesmo assim assumiram tudo para elas, porque o fato de ser abandonado e de ele ter falecido não vai tirar o peso de você criar uma criança sozinha, que é muito pesado. E é claro que se eu pudesse escolher, o pai do meu filho estaria aqui. Ele teria essa referência masculina. É claro que se eu pudesse escolher, eu poderia ter meu pai aqui comigo hoje. Há pouco tempo eu fiz uma das coisas que foi a coisa mais feliz da minha vida, que foi dar uma casa para minha mãe. E eu fico... Eu acho que nós precisamos de pessoas que têm pai presente, sentando aqui, com outros homens que estão presentes também. Entendi. Porque ela consegue concordar com muitas coisas homens. Se ela sabe, o marido dela está fazendo tudo, parte de tudo. Nós precisamos de ideia, entendeu? Só que eu acho que mesmo se ela tivesse, vamos supor, se o esposo dela não tivesse morrido e ela tivesse casada com ele, tudo que tá apontando aqui ainda seria a mesma resposta. Então, se você falar com pessoas que você sabe porque eu quero uma mulher que está tem um outro, para ela vai viver no parte ela vive aquilo, né? Então ela vai ver a parte do homem também. Sim, mas com pessoas que não tem um homem. Entendi. É muito extreme, né? Extremo. Muito. Entendeu? Então, quando ela está criando pontos dela, ela vai criar no o que faleceu, o que falhou. Na vida dela nesse parte. Falhou, sim. Eu entendi. Então, uma balança. Entendi. Mas não, você precisa perguntar algumas coisas sobre quando pessoas que se ainda não é pobre na vida dele, falando sobre pobreza. Crescer com dinheiro de família. Não tem base. Mas tem pessoas que estão pobreza, tem que agora, tem que agora, ele vai ter parte. Então você vai escutar. Pessoas que ainda não falhou na vida dela no pobreza, não vai falar como você vai ter sucesso na vida, porque você não tem... Imagina, será que eu poderia dar um carro pro meu pai? Qual seria o carro perfeito que meu pai amaria? Essas perguntas nunca vão sair da minha cabeça. Eu entendo super a sua visão de família e é uma visão que eu tenho também. E que se Deus quiser, eu vou casar e eu vou ter filhos e esses filhos vão ter um pai. E tudo que eu quero é que as crianças tenham pais. A questão aqui é que sim, o pai é super importante, eu concordo com você. Uma mãe nunca vai substituir um pai e o pai nunca vai substituir uma mãe. Sim, mas ninguém não vai... pegar o papel do outro. Ninguém. Sim, concordo. Nós precisamos... O que eu estou te explicando é que independente de tudo... Porque você está fazendo tudo, o homem pode fazer, porque o homem não está presente. Não significa... Você pode trocar esse... Isso, por conta dessas situações biológicas que são indiscutíveis, o peso é maior para ela, o trabalho é maior para ela. Mas é claro que é trabalhoso para os dois, porque se você é um pai maravilhoso, como eu tô vendo que você é diante da sua fala, que exerce o seu papel, vai ser pesado. Porque criar uma criança, formar uma criança não é fácil. Não, é isso que eu quero... Eu sei. É nesse ponto que eu quero dizer. Porque a pessoa, para assumir essa responsabilidade de ser um pai ou de ser uma mãe, tem que pensar em tudo isso. Às vezes... gera-se uma criança sem esse pensamento. Então, dá-se a impressão que depois, pagam uma pensão. Hoje em dia, as pessoas pagam a pensão. Tem pais que pagam a pensão, dá a impressão que está dando uma esmola para o filho. Né? É ridículo isso. Porque entendeu? Como é? E tem muita gente querendo discordar. Sim. Que triste. Ele pode querer falar mais sobre isso. Entendeu? Mas falar sobre isso, você está dando dinheiro para seu filho como pai. Você está pensando que você está ajudando. É ridículo. Então, quando uma mulher está fazendo algumas coisas para seu filho, não pensar você está fazendo. É o que você precisa fazer. Eu entendi o seu ponto. Entendeu? Não falar veja assim, você está ser pai seu filho. É ser pai sempre, presente. Exato. O tempo todo. Ser pai não é só dinheiro, ser pai é presença. Totalmente. O seu filho vai lembrar de você o carinho que você deu para ele, não o dinheiro que você deu para ele. Exatamente. Então a gente concorda, Sérgio. Totalmente. Então tá bom. Totalmente. Um sensato, um lindo. É porque ele é mais Adorei velho, debater com eles. Inclusive, já disse para eles que eu amei todos. Eu gostei muito. muito. Velho tem
Experiência bom. Eu achei que foi um debate muito interessante, onde eles colocaram os pontos deles e eu os meus. Quero dizer aqui que eu não sou contra pais, muito pelo contrário. Acho que o ideal da família é que tenha um bom pai, uma boa mãe, para a gente ter uma criança ali completamente, como eu posso dizer, completa, amparada e feliz. Amei. Obrigada. Uma criança amparada e feliz, mas completa, né? Porque uma criança que não tem a mãe, ela vai ser incompleta, e que não tem o pai vai ser incompleta também. E isso é um fato, infelizmente. E é isso. Mas, acima de tudo, eu tive uma mãe que foi só mãe, porque eu não tive o pai. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Então, parabéns para todas as mães solos desse Brasil que fazem muito. A situação dela é muito estima. Não tem pai. Desde os 6. Não tem para filho. Não, ela não tem. Então, é muito estima falando alguns assuntos. Ela tem tudo ponto bom, mas é muito esforço para poder criar os seus filhos, e eu sei que não é fácil, e que nenhum pai entenderia estar na nossa pele, porque é muito complicado. E por mais que a gente tenha aqui a obrigação de criar os nossos filhos, mas vai para além disso, porque tem amor. Então, parabéns também para vocês, que são ótimos pais, para todos que sentaram aqui comigo e para os porque alguns assuntos como assim, pode ter, ok, ela pode também ter debate com mãe solo, com mãe não solo. Com pai presente. Então ela vai fazer esse mesmo ponto para ela também, porque ela trouxe. Mas não, ela não precisa usar esse ponto para ela, porque ela é mulher. Ela precisa de gerar novo ponto para a mulher que tem pai presente. Entendeu? Entendi. Porque ela é diferente. Ela não sabe ainda como vai ser se ela tem pai presente. Entendi. Especialmente você não tem, você não pode explicar. Sim. Se é 12 ou não é 12. Sentaram também, que eu sei que exerce esse papel, e eu admiro vocês. E eu esperava que todos os homens fossem assim, bons pais, presentes, e que amassem tantos filhos ao ponto de não conseguir viver sem eles. Era o meu sonho ideal. E é isso, gente. Acima de tudo, feliz Dia dos Pais. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. O que eu vou falar? Quer concluir? É bom. Guys, so this is also a debate between us. I agreed with most of the things that she said and most of the things that Raquel said. I was just trying to bring a new point of view to what we talked about and some things like that. I was just trying to bring every new point of view to whatever I said. But most of the times I agree with her. If you are a woman, what I'm not going to say is that if you're a woman and you have a child, don't make it look as if you are giving your child a favor by taking care of your child. If you're a man and you're doing something for your child, don't make it look as if you are giving your child a favor. It is your fucking responsibility to do that. You get? So, what I'm going to falar. Não, estando favor. Sim. Foi um vídeo interessante. A gente planeja, né? A gente planeja um futuro, ter a nossa experiência e essas conversas são importantes. Vocês, se tiverem filhos, se estão planejando terem filhos, isso é importante. Entender os pontos de vista, concordar, discordar, respeitar as opiniões, né, amor? E é isso. Mas é muito importante e você que é pai, seja um bom pai. Você que planeja ser pai, se programe para ser um bom pai. É isso, gente. Obrigada por terem nos assistido. It is 12 a.m. You see the time is 12 a.m. So we're gonna go. She has to go to work tomorrow. Happy today. So guys, peace out. Bye bye.